Bora, galera, mais uma quinta-feira, pontualmente 20 horas, estamos aqui, Vini Oliveira e eu, o meu querido, meu gênio, meu tudão, que eu amo, talentosíssimo. Cara, o cara é incrível, não sem palavras, eu amo ele. E a tua audiência, a tua companhia, que toda quinta tá aqui com a gente. Quero não é mais toda quinta, né? Foi o que eu falei, não é mais toda quinta. Agora é de 15 em 15. De 15 em 15 dias, então uma quinta... Como é que eu vou falar isso agora, cara? Então uma quinta sim, uma não, a gente tá aqui pra te encontrar. Pontualmente às 20 horas, eu vou te pedir então, como sempre, por favor, ou pelo amor de Deus, te inscreve no nosso canal. Custa nada, é zero, é um clique no botão aqui, te inscreve e aciona as notificações, que é esse sininho que tá em algum lugar aqui embaixo também, pra receber as notificações de quando a gente lançar um episódio novo, como o de hoje, por exemplo, os caras saberem, ó, pum, tá rolando. Então, bora lá também, nossas redes sociais e a gente conta contigo, não é isso? É isso aí, tem aquele stories que rola direto, né? Custa R$0 pra você ajudar o artista da sua cidade, esse local curtindo lá, né? Então, vamos curtir os artistas, vamos curtir o podcast aqui, o YouTube, vamos curtir todo mundo e compartilhar que ajuda todo mundo. Bora aí. Não quer mandar o Felipe? Vou mandar... vamos lá. Quer fazer a vinheta? É. Vou fazer hoje, então. Felipe, roda a vinheta! E a gente tá aqui uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, né? Aí. A partir de agora às 21 horas, contando com... 20 horas, meu. Às 20 horas. Cara, é a terceira vez que eu falo 21, eu acho que isso é um sinal pra gente mudar pras 21. É o 59º episódio, que é quinta-feira às 20 horas, e tu conseguiu errar tudo hoje. Por que eu falo isso, cara? E a gente já gravou mais de 50 episódios, eu sempre falo isso, né? Eu preciso me preparar mais. Se tu lesse os roteiros que eu te mando no e-mail toda semana. Eu não leio o roteiro, no começo tinha um roteiro. Eu quero agradecer a tua presença, a tua companhia por aqui também, assim como eu quero agradecer a galera da Marca Brasil, Marcas e Patentes, que nos deu maior suporte, maior auxílio e está nos contribuindo muito hoje aqui para que a gente consiga fazer de forma excelente e profissional o registro do nosso maior patrimônio, que é a nossa marca. Tá na Gig, que antes era do Zero aos Palcos, e agora, com o apoio e o suporte profissionalíssimo da Marca Brasil, Marcas e Patentes, a gente trocou para... Tá na Gig. E quem é que tá na Gig hoje com nós Hoje, aqui? quem tá na Gig há muito tempo, é histórico. Olha aí, ó, já até falou. Quem tá na Gig hoje... Contigo, Vinícius. É histórico, tem muita coisa. No off ele já deu aulas e aulas do que tá acontecendo no mundo da música, né? E a gente vai falar tudo aqui agora. Hoje, quem tá na Gig com a gente é o Educa. Educa não tá na Gig. Tô na Gig, galera. Obrigado por ter vindo aí, tia. Pô, eu que agradeço aí o espaço. Sensacional. Já foi massa o nosso pré. Não, cara, se tu falar assim, ó, 5% do que tu rolou no off aqui, nós já estamos muito felizes, cara. Ou sensacional, né? Ou presos, não, gente. algumas partes não vai dar, né, galera? Né? Eu assinei um contrato com vocês aqui, vocês não podem dar brecha. Cara, mas assim, ó, fala à vontade o que tu quiser, que a gente corta depois. Corta o meu pescoço. Não tem problema, cara. Olha, galera, foi ele que disse. Foi ele que disse. Cara, como é que tu entrou na Gig? Como é que foi o começo dessa história toda? Onde é que tu viu que a música te mordeu? Cara, eu tenho 56 anos, né? Eu tô na Gig, cara, há uns 40 e tantos já. Antes de ter banda, eu já tava na Gig, porque é o lance da expressão, é o lance do tesão de se expressar e se manifestar artisticamente. A minha mãe fala que... Eu nem lembrava disso, que eu já apresentava quermesse de colégio em cima do palco. Nossa. E eu era fã de Ney Matogrosso. Aí eu fazia as roupinhas com um saco de supermercado, com não sei o quê. Capaz. Um monte de coisa assim e tal. E eu mesmo criava meus brinquedos. Eu mesmo criava minhas roupas até hoje. Tipo, eu mesmo crio as coisas que eu quero usar e customizo e tal. Então, pra mim, a Gig é a vida, tá ligado? Tá na Gig é basicamente na vida se expressando artisticamente. E outra, não precisa ser cantor, escritor, pintor pra se expressar artisticamente. Nunca. Todos nós, né, temos essa coisa que é importante, né? Exercitar e tal, e botar pra fora. Mas, assim, o que começou mesmo pra mim, assim, que me botou, né, no mundo da Gig, na questão essa que a gente tá falando de se expressar artisticamente, primeira coisa foi o James Brown.
Ah, Porque demais. eu era moleque ainda, eu morei em São Paulo, né? Cara. Eu nasci aqui em Porto e fui embora com uns 2 anos mais ou menos, a gente foi morar em São Paulo. Meu pai é mega nômade, meu pai já morou até no Iraque, velho. Que demais. Outro Saddam Hussein tava lá bombardeando uma estrada de ferro que ele construía e tal. E ele lá. Ele lá. Louco. E a gente já morou no Paraguai, já morou em Curitiba, já morou em Foz, já morou em São Paulo, Rio, eu já morei em um monte de outros lugares e tal. Até uma piada das bandas, né, quando eu toco assim... Os caras, bah, e aqui tu já morou? Porque assim, passa, tá vendo aquela casa ali? Já morei. Aí tudo que é lugar, os caras, bah, velho. Né? Aí assim, então lá em São Paulo tinha uma grande efervescência cultural nos anos 70. Minha mãe também sempre me incentivou muito nisso. A minha mãe viu o show Falso Brilhante da Elis Regina, viu o lançamento do Fruto Proibido da Rita Lee, viu o lançamento do disco do Secos e Molhados, que foi onde eu me apaixonei pelo Ney, porque foi num teatro de arena, né, no Bexiga, onde é o Café Piu-Piu, né? Era um teatro redondo, assim, em volta, tinha um palco no centro, e os Secos e Molhados fizeram 2 palcos, para frente e para trás, e era cheio de plumas e caveira de bicho, não sei o quê. Eu olhei e falei, bah, já era uma criança black metal, eu nem sabia, né? Aí eu me apaixonei por aquilo. Porque Alguém da tua família é artista, não? Não, pior que não. Aí eu saí correndo, né? Entrei no teatro, assim, sempre assim, meu pai e minha mãe iam comprar os ingressos dos eventos, e eu ia junto. E aí, comecei a me interessar por isso, né? E aí entrei correndo no palco, vi e falei tal. Aí começou essa coisa também. Um pouco do Ney, um pouco do James Brown. O James Brown foi que eu tava vendo TV, num programa tipo vídeo show, numa tarde, assim, né? E aí apareceu aquela cena clássica da rotina da capa, né? Ah, demais. Que tira a capa, bota a capa. E eu falei, pá... Aí eu pensei assim, bah, isso sou eu. De alguma forma, isso aí sou eu, né? E aí as coisas foram crescendo depois. Aí eu não gostava muito de música, mas aí a primeira música que eu gostei foi como a vovó já dizia, do Raul. Sem nem saber o que a letra queria dizer, né? Depois que eu fui entender. Mas daí, assim, né... Aquilo me chamou a atenção, porque a mãe tinha um rádio, dizia, bah, que merda, desliga essa porra, me dava dor de cabeça. Não sei por que a música me dava dor de cabeça. Eu já estava prevendo a dor de cabeça que ia ser a gig, né? Porque assim, tem a gig e tem a gig. Tem a gig que é da vida e tem a gig que é fazer as coisas acontecer, que é ir atrás, o corre, né? O trampo. O corre é foda. Mas depois tu aprende a gostar e tu vai fazendo. Mas tá, daí eu comecei a gostar dessa. Aí também eu ia a pé pro colégio e na esquina, quando eu atravessava a avenida, assim, tinha uma padaria que tocava tudo que era soft rock na época, tipo Queen, Elton John, sei lá, Starway to Heaven. Aí eu comecei, isso é legal, hein? Mas o que me pegou mesmo depois foi um Baldo Sábado à Noite. Porque o pai e a mãe foram comprar o ingresso pro filme e eu vi aquele display, né, do Tony Maneiro, eu, pá! Aí comecei a me vestir que nem ele, comecei a pentear o cabelo para trás, botar correntinha. Aí a gente se mudou para Foz, eu andava na rua com um pente, todo com aquele gingado, as crianças olhavam, as pessoas olhavam, o que é essa criança abobada com 10 anos de idade andando assim? Tava cheio de identidade, né? Então essas coisas, né, todas essas manifestações pop sempre me nortearam, assim. Mas na música mesmo que me pegou, daí foi o hip hop, né? Mas a gente tá falando do hip hop original lá, do final dos anos 70, do Bronx, do Brooklyn, dessas coisas todas. Porque que acontece? Digamos, saiu um single novo do Kurtis Blow. Naquela época, uma bolacha de 12 polegadas, né? Um discão com uma música de um lado e do outro lado um instrumental. Né? Aí o que acontecia? Aqui nas rádios, né, locais, ou mesmo em São Paulo, mas eu vinha passar sempre Natal e Ano Novo aqui, em Porto, né, aqui na região. E aí os DJs da época botavam um instrumental e cantavam o rap da Páscoa, o rap do Natal, não sei o quê. E eu achava uma baboseira, mas a música em si me pegou. Eu falei, caralho, que legal isso, né? Sempre tive um pé no black, no soul, e principalmente na parte eletrônica, né? Aí eu comecei a pirar nisso, falei, bah, que legal. Aí, assim, minha prima falou, bah, tem um fulano ali do outro lado da rua, tu tem que ir lá conhecer ele tem uns discos legais. Cheguei lá, era Tomita, Kraftwerk, Giorgio Moroder, que era o início da música eletrônica, né? Quando a disco começou a ficar mais eletrônica. Bah, aquilo me pirou o cabeção, junto com o hip hop e tal. E aí, eu demorei anos para começar a produzir música eletrônica, né? Porque era muito caro, ninguém tinha computador, nem se gravar num estúdio era quase impossível. E aí eu tinha cadernos onde eu anotava o que eu ia fazer o dia que eu, né, fosse produzir. Aí depois veio Beastie Boys, Public Enemy, essa porra toda, né? E isso influenciou muito o The Fala, né? As coisas que a gente fez desse crossover. Até aí tu não tinha feito nenhuma aparição pública, assim, artisticamente. Não, eu palco e fiz um show. Eu dei um pulo do hip hop pro The Fala, mas o que aconteceu? Depois dessa fase toda, a gente se mudou para Foz do Iguaçu, né? Aí eu era meio uma espécie de Tony Maneiro de Foz do Iguaçu. Até tem uma história ridícula que é legal, que tinha um clube lá, né, que tinha a matinê da disco. Era a época da disco. Tipo assim, depois que a disco já tinha fracassado no mundo, ela fez sucesso no Brasil. Aí tinha a matinê da criançada de disco. Disco mesmo, tocava tudo que era coisa, The Tramps, a trilha sonora do Embalos, essa coisa toda, né? E eu achava que era o John Travolta. Ele botava a roupa e era uma bobada. Eu saía, acabava a nossa matinê e o clube chamava Floresta. Não à toa, tinha um monte de mato no clube. A gente saía, gurizada, se escondia no mato e voltava para a discoteca dos adultos.
tá ligado? Quando abria dos adultos de noite. Aí eu ficava encostado no balcão, assim, com as mãozinhas, pensando, um dia alguém vai ver que eu sou o John Travolta, né? Aí um dia, assim, um cara chegou pra mim, um gurizinho chegou, tu conhece o John Travolta? E eu, claro, né? Tipo, pensando, pô, ele tá reconhecendo que eu sou. Não, vou te apresentar. Eu falei, como assim me apresentar? Sou eu, velho? Eu sou o John Travolta. Não, vou te apresentar o John Travolta, é o Travoltinha. Eu falei, Travoltinha. Aí cheguei, assim, tinha uma mesa num piá, assim, muito baixinho, cabeludinho, assim, todo embecado, com 5 gurinhas em volta, assim. Eu, que filha da puta, cara. O cara é o John Travolta, me fudi, né? Eu era o John Travolta da Shopee, ele era da Shein, saca? Tipo assim. E aí, velho, aí eu cheguei, pô, legal, John Travolta e tal. Ele falou, pô, tu curte também e tal, tu curte dançar? Eu falei, que nem diz uma amiga, uma ex-namorada minha, né? Até de Niterói aqui. Disse, velho, tu dançando é que nem o Renato Aragão dos Trapalhões dançando. Sempre desengonçado pra caralho. Tá, beleza. Aí ele falou assim, tu também curte Travolta? Sim. Aí ele fez um sinal pro DJ, o cara era todo fodão, piá, assim. Ele era mais velho que eu, mas era baixinho. Aliás, esse cara é o X, Gustavo Aguirre, é um chileno que eu conheci lá em Foz, né? Tinha um monte de gente, tinha amigo alemão, amigo chileno e tal. Esse cara depois tocou na Justa Causa, aqui uma banda super conhecida aqui do rock do gaúcho. Depois ele tocou também com a Cachorro Grande. Hoje ele toca com o Daniel Tesla, já tocou com os Spoilers. É um cara que acabou indo para São Paulo, né? E aí ele veio morar aqui depois. Enfim, ele fez parte da Fluxo, que foi a banda que virou o The Fall, né? Mas tá, voltando ali, enquanto ele ainda era outra voltinha. Aí ele fez um sinal pro cara, o DJ pegou o microfone e disse, galera, agora os dois de outra volta vão lançar pra vocês. Parou o som, velho. Uau! E a galera abriu a pista, abriu a pista e o guri me empurrou pro meio da pista. E eu, e agora, velho? E tu era um mini Didi de outra volta. Eu era um abobado, um descoordenado. Aí o guri dançava pra caramba, todo. Aí eu e ele assim, ainda estourou meu fecho da calça no meio. E eu tava mascando um chiclete, grudei com um chiclete. Cheguei em casa, minha mãe deu um esporro. Desgraçado, não sei porque eu vivia colando chiclete nas roupas. Vai entender. Tem que estudar, né? Aí aconteceu tudo isso, né? E a gente ficou muito amigo e tal. Mas aí o John Travolta e a disco, né? E aí também, junto com isso, a música eletrônica black, né? O hip hop e a disco eletrônica do Moroder pra frente e tal. Foi uma grande influência. Sempre foi aí que eu comecei a entender, eu gosto de música. Só que o que selou mesmo, né? O Close the Deal, foi os Stones. Porque o que acontece? A gente muita não referência tinha... boa, né? Porque assim, eu tenho um primo meu, que é o apelido dele é Lili, ele tocou na primeira formação numa banda, nem chamava ainda Cheiro de Vida, que foi uma das primeiras bandas de prog aqui de Porto Alegre. E do Brasil também. E lá no início era com o Ivan Zukauskas, que depois foi, né, era uma puta banda, e ele era o batera dessa banda. Então eu convivi muito na casa dele com esse pessoal todo, Paulinho Specóvia. Aí eu chegava o Paulinho, toca Mood for a Day pra mim ver, que é a música do Yeska no violão, meio clássico, um flamenco. E ele, puta que pariu de novo, velho. Deixa eu ver. Eles tocavam e tal. Aí aquilo foi meio, né? E aí com eles comecei a ouvir jazz rock, Jeff Beck, Mahavishnu Orquestra, todas essas coisas, entendeu? E também Coltrane, Charlie Parker, essas coisas. Bebeu de várias fontes, então, né? eu bebi de várias fontes. E em casa também, tudo de MPB, tudo de jazz, tudo, assim, de pop, brega da época. Então, assim, sempre escutei tudo. Então, por isso que eu sou tão eclético também, né? Muito, e eu acho que isso também é uma maneira de pensar contemporânea. Durante muito tempo, eu fui atacado por esse ecleticismo. Tipo, mas tu não sabe qual é a tua? Eu falei, sei, é tudo. Eu ia pro colégio a gente levava os vinil pro colégio, né? Por 2 motivos. Um, para se mostrar, e não conseguia largar dos vinil, era um amor tão grande, né? Então, do lado era Iron Maiden, AC/DC, do outro Cult Club, Duran. E aí meus amigos, velho, tem que decidir, não pode ser os dois, pode ser os dois. A gente levava também, porque eu estudava no Glória, e as freiras deixavam uma vez por semana os alunos botar som. Aí, às vezes, a gente ia lá e tacava um Iron Maiden, assim, naquelas cornetas e tal. E as velhas, pelo amor de Deus. Meu primeiro show em Porto foi tocando na quermesse do Glória. E aí a gente furava os alto-falantes com canivete, que nem o Kings, pra ficar distorcido. E uma barulheira. E a banda não tinha bateria. Era 3 patetas tocando guitarra, um tocando pandeiro tudo errado. E aqueles amplificadores explodindo. Aí a velha ia bem devagarinho, a freira, abaixava o volume. Quando ela tava voltando, eu já tinha aumentado de novo. Aí eles cortaram o show e tal. Então teve toda essa coisa, né? Mas foi isso. Inicialmente, os Stones que me guinaram um pouco mais pro rock, porque a gente não tinha MTV, não tinha nada. Sim. Então tu via no Fantástico as coisas. Então quando saiu o She's So Cold, né, do álbum Emotional Rescue, foi um lançamento nacional e tal, a gente viu o clipe de She's So Cold, e eu e o X, esse, né, que é o Gustavo Aguirre. No outro dia no colégio, a gente ia a pé pro colégio, foi os dois quietos, assim, um do lado do outro, tipo, saca aquele momento assim, puta que pariu, o que foi que a gente viu? Naquele dia a gente falou, clássico, né?
temos que montar uma banda. Quem não viu uma banda e não disse que tem que montar uma banda? É. E aí a gente falou, que agora? A gente não sabe tocar porra nenhuma, não tem instrumento, não sabe nada. Aí alguém falou, tem um fulano que é o Cristo. Como assim Cristo? O Cristóforos. Cristóforos? Bom, pelo menos o cara tem um nome legal pra banda já. Ele mora do outro lado da rua. E ele tem guitarra. Nós, acabou a aula, a gente saiu, atravessou a rua, batemos na porta do cara, atendeu a irmã dele, que era cantora até, ela tinha uma banda mesmo, a guria. A gente quer falar com o Cristo. Como assim? Vocês conhecem ele? Não. Mas a gente sabe que ele tem uma guitarra, hein? Vocês têm uma guitarra aí dentro. Os caras trimetidos. Não errando nada. Aí veio o guri assim, tipo, quem são vocês? Ele era um pouquinho maior que nós. Tu tem guitarra, tu sabe tocar? Ele, eu sei tocar a Casa do Sol Nascente, que é aquela versão do Animals, né? Do Eric Burdon. Aí ele tocou, Deus, o cara, Eric Clapton. Que idade tu tinha? Eu tinha, sei lá, 10. A gente montou a banda, conseguiu um instrumento, todo no rolo. E essa banda acabou virando o The Fala a longo prazo, porque o X chegou uma hora que o pai voltou, o pai foi pro Iraque, só que deixou a mãe, meu irmão e eu aqui em Porto. Aí eu saí de Foz, e aí eu fui na casa do X com a minha mãe e disse: podemos levar ele? Pode levar. Aí minha mãe disse assim, velho, só vai com uma mala só, porque a gente era meio new wave, tá ligado? Porque o que acontece? Lá, além de ter a Globo, né, no lance do Fantástico, a gente pegava todos os canais ali do Paraguai, Uruguai e tal, não sei o quê. E aí o pai do X tinha um puta VHS, videocassete que gravava, daqueles gigantescos. Então a gente tinha clipe do Police, do Clash, tudo que era coisa que já estava começando da new wave, a gente adorava. E aí a gente já veio para Porto Alegre meio com essa mentalidade, e ele veio junto, e a gente montou a banda lá, chamava Fluxo de Energia. Mas agora aquilo que eu falei para vocês, onde eu comecei menos de verdade, né? O primeiro show em Porto foi na quermesse aqui mas lá em Foz, os primeiros shows que a gente fez foi numa igreja mórmon. Meu Deus. Porque o X namorava a filha do chefe da igreja mórmon. Meu Deus. Ele era o vocalista da banda e eu era o guitarrista. Depois tem uma reviravolta que eu virei vocalista e ele virou guitarrista, né? A gente trocou né, no futuro, assim. Mas então, assim, cara, a gente só tocava na igreja mórmon. E o que vocês tocavam dentro da igreja? Nós tocava Stones, nós tocava Chuck Berry, e umas músicas nossas. Eu já fazia música desde essa época, tá ligado? Então, tipo assim, e era tudo umas músicas vagabundas falando das minas do colégio. Era muito engraçado, muito legal. E aí é isso, os caras rock and roll, Stones tocando na igreja, velho. Tipo, era inacreditável. Assim. E aí, né, o cara, coitado do senhor lá, não me lembro como era o nome, além do cara namorar a filha dele, a gente ainda tocava e apavorava a galera na igreja. Porque era assim, né? Não, é isso que eu te falei. Lá a gente já fazia esse truque do Kinks de furar os alto-falantes com canivete. Começava o show de pé em cima das caixas. Era performático. Porque a gente via os Stones, as fotos daquela época, não via muito vídeo, via as fotos e ficava imaginando como é que era e fazia do seu jeito, né? Depois também, quando eu vim pra Porto, comecei uma banda antes do X vir, que não dava certo, eram uns guris do colégio que eu marcava o show, carregava a bateria nas costas, isso tá na gig, tá ligado? Conseguia a gig, carregar o bagulho nas costas, as baterias, os amplificadores, chegar lá, cadê os caras, velho? Os caras tinham medo, ficavam com medo de fazer o show, aí eu ia na casa do cara, cadê o Flávio? Não sei. Aí eu olhava, tava o Flávio olhando na cortina, que era o batera. E o show, cara? Aí eu fiquei puto com os caras, né? Então, mas aí a gente consegui uma gig num aniversário de 15 anos, lá em Teresópolis, nos morros ali. Tudo bonitão, mano, super careta, assim. Chegou uns cabelos. Nós era cabeludo até quase assim. Mas no Amor, assim. Conseguiram um lance pra tocar ou tinha um... Não, no Amor. Vamos lá. Era uma gig ainda, né, amadora. Aí fomos lá e tal. Só consegui essa gig mesmo já é grana, né? Quando tu tá começando já é uma puta gig. Aí fomos lá, subimos com tudo nas costas, tava chovendo, um caos. Cara, daí eu comecei o show em pé em cima do amplificador, porque o Keith Richards fazia isso, tem umas fotos dele. E começamos e era uma barulheira, uma sonzeira. Assim, ele começou a ficar com uma cara feia, assim, olhar pra gente, tipo assim, quem peidou, cara? Tipo assim, uma cara muito feia e tal. E a guria começou a chorar, a guria do aniversário de 15 anos. Aí os caras, se arranque daqui, que merda essa banda. Eu pedi uma banda de pagode. Aí, cara, nós saímos correndo com os amplificadores na chuva e os caras correndo atrás de nós. É sempre assim, né? Essa coisa toda. Só que daí, dessa história toda, quando o X veio pra cá, lá a banda chamava Fluxo de Energia. Não me pergunta por que ele que botou esse nome. E aqui a gente falou, Fluxo de Energia é muito hippie. Aqui nós somos uma banda New Wave, né? Aí virou banda Fluxo. Aí a banda Fluxo depois virou o The Fala, basicamente. Porque quando eu cheguei em Porto, era o auge do nativismo, né? Como expressão jovem cultural. Todo mundo tava pilchado, todo mundo tomava mate. O Borgatinho, como eu sempre falo, ele era o Jimmy Page e o Robert Plant num cara só. E ele é um cara a fuder, sou trifã dele. Claro. Ele tem essa pegada rock and roll. No visual também e tudo. Ele era o grande ícone, né, do rock.
se for ver, só que no nativismo da cidade. Aí eu falei, cara, cadê minha turma, né? Depois eu acabei conhecendo o Miranda, os Replicantes, aí descobri minha turma. E aí eu comecei, né? Eu comecei a frequentar o Oswaldo Aranha, ali na época do Ocidente ainda, não quando era Oswaldo, já anos 90. Aí alguém me disse, tem um cara assim assado que é o Luiz Henrique Gomes, né? Que é o Tchê. Inclusive, hoje é muito legal que a gente fechou o ciclo, tô cantando com a Tenente Cascavel, né? Sim. Então a gente fala, te lembra? E aí a gente chegou, vamos se encontrar onde? No Scaler, ali, né? Na Redenção, ali perto do Brick. Chegamos lá, assim, porque eu precisava de um baixista e de um baterista. Eu era o guitarrista e o X era o vocalista. Cheguei lá, tinha um cara, assim, com sobretudo até o chão, cabelo meio, que a gente chamava de ninho de rato, meio Echo and the Bunnyman, aquele cabelão pra cima, e nós tava vestido igual, eu e o X. A gente se olhou assim e falou, olha ali, um cara que nem nós, velho. Aí ele falou, cara, eu tenho uma banda chamada Prisão de Ventre, que é uma banda que originou Muito bom. originou a Graforreia. Tinha membros já depois que fizeram a TNT. Cara, aquela mistureba. Que essa cena que o Miranda basicamente criou, né, no braço dele mesmo, marcava os shows, juntava a galera e tal, era uma cena que todo mundo transava um com o outro, assim, basicamente. Porque todo mundo tocava nas mesmas bandas. Sim. O público eram as próprias bandas que iam nos shows e aquilo foi crescendo, né? Então o Tchê fazia parte dessa cena já. E aí ele me levou para essa cena também. E aí ele me apresentou os dois Birks, né? O Marcelo e o Alexandre. Até tem uma máxima, né? Que a gente chegou lá, a gente precisa de um baixista New Wave. Tá, o que é New Wave, né? Na época a gente achava... New Wave, na verdade, foi uma picaretagem das gravadoras, né? No final dos anos 70, para vender as bandas punk mais amena, que dava para vender pro grande público. Como é que vamos chamar essa porra? New Wave. Dá uma mascarada nesse porque punk era... punk é Sex Pistols, aquela coisa. E, claro, era mais pop também, né? Aí a gente chegou lá e fomos na casa do Marcelo, né? O Marcelo Birk, que tocava já antes da Graforreia, ele tocava nessa Prisão de Ventre. E o Alemão também tocava. E o Tchê também tocava, né? E aí chegamos lá e tal. O Frank também tocou. Frank Jorge. E aí chegamos lá na casa da avó dele, tinha um amplificador, umas coisas, e ele com calça quadriculada, tênis verde-limão. Tudo new wave, né? Assim... Aí a gente começou a tocar nossas músicas, o violão, e ele ficou assim, olhando, falou, velho, isso não é new wave, cara. Na lata, aí virou um bordão, a gente fala até hoje, isso aí não é new wave. E aí essa coisa toda foi crescendo. E aí chegou um ponto onde a Fluxo se formou, porque eu conheci o Miranda e o Gervásio no mesmo dia, né? Numa loja que tinha ali embaixo do viaduto da Borges, que chamava Free Discos, que era uma zoeira. O cara que atendia era o baterista do Leviatã, o primeiro baterista, que era o Rossano, que era um cara de 2 metros de altura, parecia um Sasquatch, assim, com cabelão. E o dono da loja era um baixinho, gordinho, assim, cara, os caras tiravam uma puta onda na nossa cara. Tipo assim, uma vez eles venderam uns discos do Doors que chama Full Circle, que é um disco que saiu depois, né, da morte do Jim, que assim, é só instrumental e tem algumas poesias do Jim. Eu falei, mas isso aqui tem o Jim Morrison? Tem. Era tudo assim, e eles ficavam rindo na nossa cara, tá ligado? Ficavam só tirando onda. E o Rossano também, só rindo na nossa cara. Só que nessa loja eu frequentava direto, era amigo dos caras e tal. Aí era fã, eu sempre fui metaleiro, né? Eu ia no show meia-noite que tinha no Araújo, escondido, né? Porque eu era New Wave, eu parecia um cara do Duran, só que metaleiro. Os caras, me odiavam, né? Aí um dia eu cheguei lá e tinha um disco do Specials, do Madness, que é uma banda de two-tone, que foi um revival do ska no final dos anos 70, que aconteceu, né? Que o ska, que é aquela música que depois virou reggae lá na Jamaica, pá. Aí cheguei, olhei o disco, falei, puta que pariu, importado, falei, é meu. Nisso veio 2 caras que queriam um disco também. Um era o Gervásio e o outro era o Miranda, né? O Carlos Eduardo Miranda, o Gordo Miranda. Sim. E o Miranda já tinha a banda Urubu Rei, que foi a primeira banda new wave foda da cidade. Tinha 3 cantoras, e a banda era a Biba, o Castor e o Flu, né? Que depois viraram o The Fala. A Biba tocava bateria, o Castor guitarra e o Flu baixo. E o Miranda tocava teclado e as gurias cantavam. E aí, naquela época tinha uma cultura assim de quem tinha os discos gravava fitinha pro outro. Era assim que a gente trocava informação, né? Ou às vezes um livro, uma revista, uma coisa, todo mundo passava pela mão de todo mundo. Aí o Miranda falou, não, beleza, tu grava pra nós, então. Aí eles começaram a conversar entre eles, né? E o Miranda falou assim, Base, tu tá com uma banda. Ele falou, tu tá com uma banda punk com o Vander, aquele hippie. Porque é muito engraçado, o Vander é muito parecido com o John Lydon, não só na aparência, no jeito, mas ele também era um hippie cabeludo que gostava de Vandergraaf Generator, que é uma banda prog. O John Lydon também, entendeu? Aí tinha toda essa ligação, aí a gente começou a dar risada e tal. Aí o Gervásio falou, cara, vocês têm que vir ver o nosso ensaio. Aí a gente foi lá no Moinho de Vento, ali na casa da mãe do Gervásio, onde era o ensaio. Era uma garagezinha super pequena, eles recém
tinham lançado Nicotina, que era um hino do nosso rock naquela época, né? Não tinha. A Ipanema era uma rádio incrível, né? Que tocava os cassetes das bandas. Né? Aliás, a primeira demo do The Fall a gente fez uma capa de compacto, toda plastificada, com tudo, foto, e botou o cassete dentro. Chegamos lá, aí a Kátia, pá, os caras fizeram um compacto. Naquela época era uma fita. Pá, tinha que ver a cara de cu que ela ficou nos olhando. Tipo assim, a gente sempre foi muito brincalhão e tal, meio Mary Pranksters, né? Tipo um grupo lá do Ken Kesey, que é um escritor maluco lá que fez o Estranho no Ninho. Ele tinha um grupo psicodélico, né, nos anos 60, que os caras só ficavam pegando peça. Mas não era na maldade, era no espírito de porco, tá ligado? E ela não entendia, nunca entenderam esse humor do The Fall ali no início. Diziam, mas qual é dos caras, velho? Os caras fazem tudo que é música misturada, ficam sempre tirando onda de todo mundo. Era o nosso barato, né? Mas aí, então... eu também participei do Rock Garage, né, que o Ricardo Barão fez e tal, uma coletânea. E aí teve um show de lançamento e os caras do metal, na reunião do show, fizeram um motim dos cabeludos, inclusive o Marcelo Fornazier, que toca comigo até hoje no The Fall, tocou bastante em várias fases do The Fall e tal. Os caras chegaram, nós não vamos tocar com esses putinhos, velho. Tira os caras do show. Aí eu só ouvi o Barão gritando, vocês vão tocar sim. O Barão era tri-amigo nosso, tal, era um cara que tinha uma visão da música contemporânea e tal, né? E aí a gente tocou no show e tal, então foi muito legal. Mas aí fomos, né, nesse ensaio dos Replicantes e foi incrível. Era uma caixinha só, que era uma bag set da Janine, que era uma caixinha bem pequena, ligado a voz, ligado a guitarra, ligado ao baixo, a bateria num caco velho. E foi incrível, assim, aquele momento. Eu vi o primeiro show dos Replicantes também, que eles pediram para todos os amigos levar ovo, alface, tomate, e ficavam atirando uns nos outros e tal. Foi bem no Ocidente, né? E aí o Miranda disse, agora tu tem que conhecer a minha banda. E aí eu fui na casa dele, né, que era ali na Mariante, me apaixonei pela Urubu Rei. Tinha as gurias que cantavam, né? E tinha a Bibi tocando bateria, tinha o Flu tocando baixo e o Cassol tocando guitarra. E eu falei, caralho, cara, essa é a minha banda. Eu quero essa banda. E aí, como o tempo foi passando, a Bibi acabou entrando para Fluxo, né, como baterista. Depois o Carlo entrou para a banda também, o Carlo Pianta, que depois tocou na Graforré e tal. E no fim, a Biba me contou isso. A gente voltou em 2011, uma época que o The Fall voltou e gravou um disco também. Cara, tu saiu da banda. Eu falei, como assim eu saí da banda? Eu saí do The Fall assim. Porque teve uma época que a gente gravou o Rock Grande do Sul, que foi a primeira coletânea do rock daqui da região, que aconteceu? Tava explodindo já o rock, já tinha estourado o rock carioca. Aí o rock São Paulo, rock de Brasília. Aí a RCA falou, cara, vamos fazer um selo, inicialmente, para lançar o rock gaúcho. Tinha muita coisa. Quem pensou isso? Na verdade, o Tadeu Valério, que era o A&R, né, o artista e repertório do selo, vamos fazer um selo assim, que depois acabou lançou bandas nacionais também, lançou banda do Rio, mas começou com o Rock Grande do Sul, que é uma coletânea de garotos da rua, Replicantes, The Fala, engenheiros... Tem um documentário, não tem sobre isso? Não é o mesmo? Tem um documentário, né? Até tô nesse documentário. E aí os caras lançaram, isso foi, né, um grande bafafá na época, até porque assim... Quando esse cara da gravadora, que seria, no caso, na época, um olheiro, né, que é o Tadeu Valério, um cara super importante pro nosso rock daqui, com certeza, ele era muito amigo me deu um branco agora. Do Claudinho Pereira, um dos grandes DJs, agitadores culturais da nossa cena aqui dos anos 80 e tal, dos anos 70 também. Cara, todo mundo ia na casa dele, que era na República. Alceu Valença, Milton, Caetano, Betânia, todo mundo. O cara, ele tinha um grande relacionamento com as gravadoras, com todo mundo e tal. Ele era um cara que estourava as coisas aqui. Ele foi DJ do Encoraçado Botequim também ali, que agora abriu. E tinha até disco com ele na capa, aquelas coisas todas, né? O DJ era um cara que tinha uma grande importância naquela época. Era o DJ que estourava as bandas, porque era o DJ que tocava as bandas nas festas. Nas festas e na rádio. Era o cara que comandava, né? Então o Tadeu Valério era um grande amigo dele. E eu vivia na casa dele. Tava sempre socado na casa dele, era amigo dos filhos dele, tava sempre lá e tal, não sei o quê. E já tinha, né, o The Fala, já era uma coisa, aquela banda estranha da cidade e tal. Recente tinha começado. Pô, o primeiro show do The Fala, na verdade, foi em Canoas. Olha aí. O primeiro show do The Fala é muito... É uma coisa muito louca, assim, não, né? Vai dizer que foi no Estúdio Purple, né? Não, foi no clube. Foi no clube aquele perto do avião ali. Canoas Tênis Clube? É, o Canoas Tênis Clube. Então não tinha um estúdio ali? Não sei. Sim. O Veveto era no Canoas Tênis Clube? Sim. O estúdio do Veveto, que era o Purple, era no Canoas Tênis Clube. Não foi ali numa calçada ali ou dentro do clube? Não, foi dentro do clube. Ah, tá. Então foi no clube. E aí, assim, foi muito esquizofrênico pelo seguinte. Nesse dia teve show da Fluxo, que é a banda que virou o The Fala, e do The Fala.
Porque aconteceu, chegou uma hora que a gente era meio Duran Duran, né? Assim, essa coisa meio tecnopop, meio mais pop, assim, meio new wave, mais pop. E eu, o Carlos Abiba, depois que o Carlos entrou, a gente foi pra um lado mais prog, mais gótico. A gente gostava de Bauhaus, The Cure, Silks, essas coisas. Falou, bah, que palhaçada. A gente zoava o X, né, que virou vocalista. Eu era guitarrista e o X era vocalista. Tá, mas tinha o Fluxo e a The Fall ao mesmo tempo. Chegou um momento que teve. Porque daí, assim... Depois as duas coisas viraram uma coisa só, que era o The Fall. Não, o que aconteceu foi o seguinte. A Fluxo... Quando eu e a Biba e o Carlos saímos, começou uns caras daqui de Canoas a tocar. Uns caras foda aqui da cena. Eu não me lembro mais. Um era o Leandro, um cara que mora em Brasília hoje, tem um programa de rádio lá e tal. Então, os caras daqui, tinham 2 irmãos, baterista e guitarrista, que eram daqui, os caras bem conhecidos daqui, eu não me lembro o nome deles agora. Mas aí eles entraram pra banda. Aí a Fluxo lançou um compacto, inclusive, dessa vez de verdade, né? Um compacto de vinil mesmo. E aí, porque a gente falou assim, bah, velho, não dá mais as tuas letras aí, parece que tá com uma camisa aberta, com um medalhão no pescoço, coisa bagaceira. Nós já tava trigótico, trimetido. A gente resolveu separar, a gente fez o The Fala e eles continuaram com a Fluxo. Aí o primeiro show foi dividindo as 2 bandas, né, e tal. E o segundo foi abrindo o Capital Inicial. Lá em Porto Alegre, num cinema, que era o Cine Castelo, que virou uma casa de shows nos anos 80, enorme, gigantesca. O Capital estava estourado em Porto Alegre com um compacto. Que ano isso? 85. O Capital estava estourado com um compacto de Descendo o Rio Nilo, que era Leve Desespero e Descendo o Rio Nilo. As 2 bombadas na Ipanema, tocando toda hora. E a gente era mega fã deles, porque eles eram uma banda meio pós-punk já. A gente já tava virando... Tinha saído do New Wave pro pós-punk, né? E aí eles eram tipo uma banda meio Echo the Bunnymen. Bah, a gente idolatrava eles. Aí os caras chegaram em Porto Alegre... a gente quer que o The Fala abra o nosso show. Nós... Aí ficamos amigos dos caras. O Dinho fala isso até hoje no show. Toda vez que ele vem aqui, ele fala, né? Então a gente também teve sempre um relacionamento grande. Isso é uma outra coisa da questão da gig, né, na minha história. A gente, cara, se tivesse que montar em cima de um burro e ir fazer, dormir no chão, embaixo da mesa, na rua, dentro de um barco na praia, foda-se, a gente ia, entendeu? Era o tesão de fazer. Até não era uma coisa que rendia muita grana. O The Fala nunca rendeu muita grana. Depois, na época da Amanda e da Popozuda, né, que foi as músicas que eu fiz, eu já não tenho mais ninguém da banda, tá, daí deu uma equilibrada. Mas até ali, a gente tá falando de 2002 pra frente. Até ali, tipo... Até ali... 17 anos. É que nem a história do Bowie. A gente pensa no Bowie hoje, o Bowie, um gigante, não sei o quê. Mas, cara, na época do Ziggy Stardust não era ninguém. Ninguém conhecia, ninguém queria saber nos Estados Unidos, que era onde tinha que estourar, ninguém queria saber do Bowie. Ele foi estourar com Fame. Que já em 74, assim, tipo, né? Mais pra frente. E ainda demorou. Só com o Let's Dance, que é um disco totalmente pop, que aí, tá, ele consolidou. Mas ele era um chinelo até lá, tá ligado? Em Canoas e com Capital, vocês ganharam cachê ou era ainda... O primeiro show era, vamos só tocar e deu... Eu acho que sim, sabe por quê? Uma coisa forte da nossa gig foi que o Antônio Meira, da Lado Inverso, era o nosso empresário, o irmão da Biba Meira, né? O cara que estourou Nenhum de Nós, tá com eles até hoje, trabalhou com ele em Lisboa, um cara foda. Um cara assim que naquela época já tinha uma visão. Ele era tipo um Brian Epstein, tá ligado? O que acontece? Antigamente a gente cresceu com as biografias. Que nem eu tiro onda da Cachorro Grande, já produzi 2 discos dele, né? O Eletromod e o Costa Marfim. Eu falo, cara, parem de querer reproduzir na vida de vocês tudo que vocês leem nas biografias dos Stones e dos Beatles. Tipo assim, vou pegar a tua mina. Vou brigar contigo, não vou fazer mais música contigo. Para, velho, tá ligado? Então tem toda essa coisa. Aí a gente cresceu com essas... Não tinha muita informação, mas o que tinha era aquilo... Pensava, um dia vai chegar um cara foda, um empresário, que nem o empresário dos Beatles, né? Que era o Brian Epstein, ou o Andrew Loog Oldham, que é o empresário que era o empresário dos Stones, né? Sim. Ou que nem eu agora, que tô com o Graxa e com o Chris Storniolo, que são os caras foda aqui da cidade. Né? Um deles é pilantra, né? O Graxa é um pilantra, mas isso... Bom, mas olha... pronto pra essa conversa se é ou não sei, mas se é os caras que fazem acontecer. Eu amo ele demais, né, cara? O Graxa é meu nosso brother. Mas é isso, né? a gente ficava esperando isso acontecer e eu tive a sorte disso, porque o Tony era irmão da Biba, né? E pegou a gente já, inclusive Nenhum de Nós começou abrindo o The Fala em Imbé. A gente foi fazer um show em Imbé. E aí eles chegaram atrasado e eles fecharam o show. Tipo, a banda de abertura teve o spot, né, melhor. E aí o Tonho viu o show e se apaixonou. Nós também. Eles eram meio pós-punk e tal, né? Eles eram pop já, mas eles eram mais pós-punk, né? Aquela coisa de guitarra, um coros, aqueles hatch dobrados do Sadia e tal. A gente falou, que banda foda. O Tonho pegou eles ali, no inicinho, e explodiu os caras, né? Os caras não estavam no Rio Grande do Sul, mas eles fizeram mais sucesso que quase todas as bandas do Rio Grande do Sul, né? Tirando, claro...
ali o Garoto da Rua, que foi pro Rio, o Engenheiros do Havaí, que não tinha como não explodir, uma coisa, né? Até o Engenheiros, a gente tava falando antes aqui, né, da coisa do sotaque, literalmente e, né, figurativamente, de por que talvez a música regional não chega a estourar tanto fora daqui. Então, o Engenheiros ultrapassou isso, entendeu? Porque os engenheiros, eles usam as letras com sotaque, com gírias e com termos gaúchos, né? Sim. E eles quebraram essa barreira, eles fazem show no país inteiro, todo mundo ama engenheiros, e eles falando gírias gaúchas, né? Mas é que é um pouco mais comedido, digamos assim, que é um pouco mais sério, adulto. Aí a gente tá falando, eu tava falando pra vocês também, eu acho que a comunidade Ninjitsu é uma das maiores bandas nacionais que tem. Total. Pra mim é uma injustiça que os caras não tenham estourado nacionalmente, porque, cara, e os Mamonas, velho? Os Mamonas tinham gírias e piadas e sotaques paulistas. Por que a comunidade que é uma banda tão foda quanto, entendeu? Não teve essa chance também. A chance até tiveram, mas, né, eu até produzi o primeiro disco deles. Inicialmente pegaram uma gravadora lá de São Paulo que acabou falindo no meio, foi uma confusão. Aí depois acabou saindo, aí depois foram pra Sony. Mas aí tem um pouco desse preconceito. Infelizmente, todo mundo é bairrista. O gaúcho é bairrista, gaúcho é bairrista. A galera em São Paulo, no Rio também é, entendeu? Por exemplo, a novela, raramente tu vai ver alguém falando com sotaque gaúcho. Quem vai pra lá tem que começar a falar karaokês, essa coisa toda, entendeu? Então tem uma certa imposição, né? E que eu tava falando pra vocês antes, da questão da gig em si. A gente tem um monte de bandas aqui em todas as fases, no nosso rock ou da música pop, que não conseguiram fazer essa conversão pro resto do país. E é uma injustiça, porque são bandas gigantes também, entendeu? Que poderiam ter conseguido, mas um pouco dessa coisa que o alemão também sempre disse, longe demais das capitais. A gente ainda está longe demais das capitais. A gente pensa assim, hoje a gente está conectado com o mundo inteiro e tal. Está conectado com o mundo inteiro. Mas a presença, a coisa presencial, do tete-a-tete, de estar na frente das pessoas, ainda é muito importante. Então, é isso que eu digo para as bandas novas que estão aparecendo agora. Cara, vocês têm que sair daqui. Não precisa ser para morar, mas vocês têm que tocar fora daqui. Porque é muito confortável ficar aqui. Eu peguei também uma época dos clubes. Não tinha casa noturna, era clube. Então uma banda que nem o The Fala, bizarra, eu de maiô, falando um monte de merda, eu tocava no clube da cidade. Era o único lugar que tinha pra ir, tava todo mundo lá, tá ligado? E a gente pegou isso, e depois também a Ipanema também bastante, depois pegou aquela época da pop rock, da Atlântida. Então tinha toda uma cena aqui que prendia as bandas aqui. É que nem quando eu fui... Eu tive uma carreira longa de DJ na gringa, né? Assim, uns 7 anos, toquei no mundo inteiro. Eu comecei no lance do funk. Depois comecei a ir pro house e tal, não sei o que, né? E aí, no início do funk, eu era meio que um representante do funk brasileiro. Eu do Sul, nada a ver com Rio, com favela e tal. Por quê? Porque os originais, os cantores originais, não queriam ir pra Europa. Eles diziam assim, velho, eu toco 6 vezes por fim de semana aqui, ganho uma puta de uma grana aqui que eu quero na Europa. E outra coisa, eles não falam português lá. Era muito engraçado, tinha toda essa história, e depois foi, né, mudando e tal. Então tem toda essa coisa. Então eu acho que mesmo a gente tendo a conectividade que a gente tem hoje com o mundo inteiro, tu tem que estar presencialmente, não pode eliminar essa parte. Porque não adianta, é que nem um trampo, por exemplo. Se o cara sabe, tu é um cara que trabalha com parte gráfica, não sei, ou tu é um músico, né? Se os caras não te verem, não vão te contratar. E aqui, a gente, por exemplo, quando tu tá... Porém, tem aquela outra coisa que eu estava falando para vocês também, que é um fortalecimento das cenas locais, que eu acho importante. A gente vê isso que é uma movimentação. Tu vê a galera que produz coisas, tipo assim, de alimentação e tal, não sei o quê. Sei lá, um cara que faz um queijo, ou o outro que planta cogumelo, sabe? As culturas locais, isso é muito importante. A gente também, ao mesmo tempo que tem que ter uma visão de sair da tua bolha local, tem que fortalecer a tua bolha local. E talvez essa seja uma parte onde a gente também é meio deficiente dentro do lance da gig, das bandas novas e tal. A galera rapidinho começa a brigar, começa a tretar uns com os outros, entendeu? E não, tem que fortalecer. E tem que achar maneiras de chegar num público maior, mesmo dentro da tua própria cidade, né? E isso também implica sair da tua própria cidade, nem que seja localmente. Tem um monte de pub aqui no Rio Grande do Sul inteiro. Eu mesmo, 1 ano e meio atrás, voltei pra cena, voltei pro mercado, tocando em todos esses pubs, e é maravilhoso, é uma aula. Eu, burro velho, já aprendi coisa pra caralho nesse ano e meio, só indo tocar nos lugares. Como diz o Milton, né? Tem que ir onde tá o povo. Perfeito, é perfeito. Não, vai lá. Não, sobre o lance da mídia, né? Acho que é muito legal isso que você falou, né? Que... no Brasil, né? Falando um pouco de mídia e comunicação no Brasil, eu brigo muito com meu pai sobre isso, né? Meu pai vê, fazendo uma analogia, meu pai vê o esporte falando de futebol, e eles falam só de Palmeiras e Flamengo. Sim, pai, tu tá vendo a Globo, que é de São Paulo e Rio. Eles só vão falar de Palmeiras, não vão falar de Grêmio e Inter. Então a nossa mídia que o Brasil consome, ela é paulista e carioca.
de modo geral. Então, isso serve para qualquer nicho. Então, tipo, a música também é isso. Ela só vai falar de música que tá vivendo São Paulo e Rio. Ela não vai falar de música que tá vivendo fora desse eixo. Por quê? Porque a mídia que transmite para todo o Brasil é de lá. Então, se o artista não tá lá dentro da mídia tradicional, que é a que fala para todo o Brasil, ele acaba não atingindo o público geral do Brasil. E tu acaba só ficando no teu nicho local. Exato. Então, tem muito disso. Por mais que hoje o mundo digital ele te propicie isso, tu ainda tem que saber fazer tráfego pago, tu ainda tem que saber fazer conteúdo para rede social, tu ainda tem que ter outras maneiras de poder chegar lá sem a mídia tradicional, que ela já entrega direto para ti. Mesma coisa, revistas, blogs, né? É a mídia tradicional que acaba te projetando nacionalmente. E então, acho que do nosso meio musical do Rio Grande do Sul, a gente tem essa questão, sim, talvez física, mas também a gente tem uma coisa que tu falou que eu achei interessante, que é, às vezes, o artista se basta aqui. Né? Não, eu faço 4 shows por semana aqui e tá tudo certo. E... Só que, por exemplo, estou vários aqui. Esses artistas que se bastam aqui, sair daqui. eu digo da cena nova, tá? Das bandas novas. Eles se bastam na cena da Cidade Baixa, por exemplo. Com raras excursões pro outro lado do parque e pro ocidente, digamos assim. Não tô criticando. Que massa que tem isso. Mas, cara, isso é um microcosmos. Essas bandas têm uma qualidade muito maior do que isso. Em musical, de letra, de tudo, de visão. Cresceu muito. É muito diferente da minha época, por exemplo. Assim, a galera tem uma cabeça foda, assim, então, até na questão da poesia e tudo. Então tem que expandir isso. Tem que ter um esforço para fazer isso. Senão tu fica ali só tocando pros teus amigos. Nada contra. Sim. Mas tem bandas ali que eu vejo que tem potencial de crescer muito mais do que isso. Levar o nome da nossa música para fora. Levar essa cultura diferente. E aí fica nessa coisa, entendeu? Sabe o que eu acho também que tem? Falta os pivôs, né? Tu citou o Miranda, que era um pivô. Tu citou o outro também ali, esqueci o nome dele, que era o AR ali que tu falou dele. O cara que... Né? Então falta esses pivôs que movimentam e giram a cena em torno deles para que a cena aconteça, as bandas girem, toquem e tudo mais, né? Como também... tudo se pulverizou com a questão digital, não tem mais esses caras. Eu acho até que, por exemplo, eu cumpro um pouco esse papel, eu percebo cada vez mais. Por exemplo, eu me intero das bandas novas. Eu tive uma festa no Panamá, ali na Cidade Baixa, onde tocaram todas as bandas novas antes. Entendeu? Era uma festa de rock, eu discotecava e as bandas novas tocavam e tal, em parceria com o Panamá e com o Gabriel também, que é um cara que produzia junto. E aí, pô, aquilo foi legal, aquilo deu uma agitada. E depois disso, agora mais recentemente, por exemplo, tô sempre ligado nas bandas. Tem uma banda nova que chama Cabras da Peste. Amanhã eu vou pra Caxias, show de 1 ano dos guris. É uma piazada, os guris têm 13, 14 anos, tá ligado? E eles gostam de punk. Eles tocam punk, é bom pra caralho. E aí eu produzi o primeiro single deles, agora até no estúdio Sanga do Alemão, né? E consegui já um contrato para eles com o selo Maxilar, que é o do Gabriel Tomás, do Autoramas e tal, né? Sim. E ele não é só um single, ele quer lançar o álbum, ele pirou com os gurinhos. Tem uma guria que canta também junto na banda, são 2 vocalistas. Então, pô, é uma puta coisa legal, uma galera nova do rock. Se vocês forem prestar atenção, essa piazada tá consumindo rock pra caramba. E não é só rock clássico, não é só punk. É Deftones, é Nirvana, tudo que é coisa, que tu diz assim, porra, entendeu? Então tem uma movimentação de rock. Então esses guris, por exemplo, eu meio que o que eu posso fazer para ajudar. Tem uma outra banda de umas gurias também, que é a Teaser. São 4 gurias, elas já são mais anos 2000, meio Chili Peppers, meio Holy, e a banda é foda. Elas fazem umas coreografias no palco, as gurias são foda, elas têm uma puta presença e cantam bem, tocam bem. Também vou ajudar elas a compor, vou tentar também colocar num selo e tal, não sei o quê. Acho que quem pode tem que fazer, entendeu? Isso é uma coisa também, assim, se tu tem uma posição de fazer qualquer coisa pra ajudar a cena, tem que ajudar, entendeu? E como é que eles se sustentam no futuro, tipo, essa galera, tipo, com show, precisa ganhar um puta público pra começar a fazer um número bom de shows e cobrar uma grana melhor? Porque a gente tava falando esse negócio da bolha e das bandas que se bastam por aqui, por exemplo. Normalmente, aqui no Rio Grande do Sul, são as bandas de baile, né? Que a gente já entrevistou aqui, por exemplo, o Sandro Coelho falou isso pra gente, o Turra do Brilhação também falou isso pra gente, porque eu acho que talvez seja um perfil, queria perguntar isso pra vocês, um perfil do público, né? Aí alguém também aqui falou pra nós assim, pô, a galera do rock é foda que assim, eles não querem pagar pra entrar num show e passam a noite inteira com uma long neck na mão, cada um dando um beijinho na garrafa. Então, a economia nesse nicho talvez não role como rola nas bandinhas e nos bailes, que eles botam lá 2.000 pessoas embaixo de um pavilhão, que eles cobram 20, 30 pila pra entrar, eles pagam, e passam a noite inteira tomando cerveja com esse cara que vai num baile e gasta 500 pila, entendeu? Então, tipo, por isso que pra eles se basta ficar aqui. Por isso que eles conseguem cobrar um cachê de 20, 25, 30 mil e tocar 4 vezes por semana, e daí eles, eu não preciso sair do Rio Grande do Sul, tá maravilhosa a minha cena por aqui. Vocês não acham que talvez
eu não sei, seja uma questão de perfil do público das bandas de rock não conseguir se sustentar financeiramente aqui. Porque não tem como viver só de amor. Gravar uma música tem que gastar dinheiro, gravar um clipe tem que gastar dinheiro, pra comprar um instrumento, pra tocar uma corda, tudo precisa de dinheiro. Pra viajar. Pra viajar precisa de dinheiro. Gasolina. Como é que as bandas de rock conseguem sair dessa nhaca, vamos dizer assim, que é uma questão financeira hoje aqui no Rio Grande do Sul? É por isso que tem que largar fora daqui? Eu tenho uma opinião seguinte, que não é querer tirar a responsabilidade das bandas, mas quem gera os negócios precisa começar a ter novos formatos de negócios. Porque acontece? O rock hoje em dia é o quê? Ou é saudosista para quem é 40, 50 plus, ou é pra gurizada. Rock voltou a ser um negócio de gurizada. Escuta o que eu tô falando. Legal. Só que a gurizada não bebe, não consome álcool nem nada, não sai de noite. Se sai, entendeu? É uma outra forma de... É uma outra forma. Então, tipo assim, eu sempre falo, cara, estuda o que essa galera quer, o que eles consomem, mesmo que seja pouco, entendeu? Dá um jeito de transformar num novo, Quais são um os novo hábitos negócio, deles, entendeu? né? Porque não adianta querer pra levar pra lá. empurrar, a noite tá morrendo. Porque assim, morrendo. os mais velhos, eles vão literalmente morrendo ou não saindo mais. E é uma geração que nem bebe, Não né? bebe, que é uma cara. geração saúde, fitness Não e só tal. a saúde fixa. Uma vida desgraçada. Tarja né? preta Sem também. graça nenhuma. Total, Meso exatamente. tarja preta, meso saúde fitness. Então, Menos álcool e mais tarja preta. então, é uma maneira nova de experimentar o mundo. Cansou já esse formato, entendeu? Isso não vai sustentar pra ninguém mais daqui a um tempo, nem pros bailes, nem pra ninguém. Vai chegar uma hora que vai mudar isso aí, entendeu? Vai. Então tem Porque que essa ter galera do baile não é a galera tão jovem também, Tem né? que começar a fazer um novo Um novo meio, né? um novo, como é que se diz? Esqueci a palavra, mas é um novo tipo de negócio, de business, né? Não dá pra ficar querendo empurrar o que dava certo antes, porque acabou isso aí. Mas o que dava certo antes, no rock, principalmente, até o Mano Chains falou pra nós, uma época que tinha vários festivais de bairros, né? Que eles tocavam bastante festivais de bairros, né? A gente estava conversando com a TF, que é da Rádio União, uma baita parceira, falou sobre festivais também. Hoje não tem mais festivais. E os festivais que acontecem são com as bandas que já estão há 30 anos no mercado. Não tem um artista novo abrindo um festival hoje. É difícil, né? Então isso também, tipo, se a gurizada não pode ir pra noite, por que não faz um festival de tarde com banda de rock? Mas fazem. Voltar até. aos festivais dos Até colégios as próprias que tinha, bandas né? estão fazendo. Às vezes Festival de fazem no recreio. Ocidente, por exemplo, juntam várias Sim, bandas tem e ali em tal. Sapucaia, tem o do Fel que ele faz também, o rock, tem o rock na Praça do Esteio, tem o que o Fel faz ali em Sapucaia também, que é de tarde também, com várias bandas de rock. A palavra que eu dizia antes é o modelo de negócio. Então, assim, eu acho que tu tem que fidelizar o teu público. Por exemplo, o público mais velho, que é uma coisa mais chanteclô, que nem diz o Fred, né? mais fina e tal, não sei o quê, faz, velho. A galera compra vinil, compra merchan, a galera quer um show no teatro, a galera quer um show... E outra, cara, mesmo essa galera, todo mundo quer estar em casa meia-noite, velho. Olha a festa da Kátia, ou outras festas que estão se proliferando na cidade. É tudo festa, tanto a galera mais nova quanto a galera mais velha. É uma questão de segurança, é uma questão pós-pandêmica, é uma questão pós-enchente, mudou tudo, galera. Então, se não mudar o modelo de negócio, as coisas não vão pra frente. De ver como eles estão consumindo tudo isso agora, né? De como é que a galera tá consumindo música desse jeito. Exatamente. Cara, é sensacional. E tem uma Outra coisa importante, recursos, captar recursos. As pessoas, as bandas, ou o cara que é um empresário, que é amigo, tem que começar a aprender a melhor lidar com isso. Captar recursos pode ser do cara da loja do teu bairro, pode ser de uma grande empresa. Todo mundo precisa da gente como artista, precisa do que a gente tem a oferecer. E eles têm dinheiro para oferecer, dinheiro que vai sair do imposto, um monte de coisa. Então, e não só isso, né? Tem os próprios editais de fomento, né? Lepão Isso, Gustavo, Aldir Blanc. quando eu tô falando isso, eu tô falando de uma maneira super abrangente. Tu pode bater de porta em porta no comércio do teu local e saca? E tentar um apoio. O que Eu for. falo isso pra muito artista. Cara, aqui, se for pouquinho muito. de cada um, tu consegue nem que seja manter alguma coisa. E acho que isso super... Por exemplo, uma coisa que me influenciou muito, que eu acho muito legal, e eu não tenho escrúpulos contra isso, é o disco do Sig Sig Sputnik, que é uma banda que foi super futurista na Inglaterra nos anos 80, ali no final dos anos 80 e tal, do meio pro final. Gravaram até um disco no Brasil com Liminha. Eu fui no show dos caras no Gigantinho. E era uma banda super futurista, influenciou bastante o The Fallen também. O visual dos caras era outra violence, assim, não sei o que, E o disco deles tinha entre faixas que no Brasil, inclusive, sacanearam, não botaram isso no disco brasileiro, mas eu tinha uma cópia importada. Entre as faixas tinha propaganda.
propaganda da revista ID, propaganda de moda, não sei o quê, de produto de cabelo, que eles usavam aquelas coisas. Cara, o disco inteiro tinha aquelas vinhetas entre as músicas. E era legal, porque era musicado, era interessante, não era um troço chato. Legal. E os caras levantaram outra grana fazendo isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que mais inteligente pra caramba. tem várias coisas que tu pode fazer, velho. Pode vender isso pras empresas, principalmente. Desde as mais bananas, de botar um banner atrás, até coisas mais proativas, entendeu? De realmente, por exemplo, promover produtos que tenham a ver contigo. Tá, promover coisas que tu acredita. Não é promover, não é tipo que nem o Kurt Cobain, que quando veio tocar no Hollywood Rock, descobriu que era de cigarro e falou, pô, vamos se fuder. Não, promover coisas que tu acredita, entendeu? Procurar os teus parceiros que tem a ver contigo, juntar as bandas que tem a ver, quer dizer, tem muita coisa que dá pra fazer ainda, que tem que ser feita, né? E próprias empresas, né? Buscar ajuda sensacionais que ele falou, né? De buscar recurso na tua volta. Porque hoje tem, né? Os apoios editais de fomento, as leis de incentivo, tem tudo que tu pode ali ajustar e conseguir gravar um clipe, gravar um álbum, né? Quer ver uma outra coisa a gente escreve projetos de incentivo aqui, cara, e hoje eu entendo assim, cara, eu fico louco de não entender por que acho que todo artista deveria ter um projetinho embaixo do braço aprovado, assim, ó. Isso que acontece. Tentou a oportunidade, chegou numa empresa e o cara tem uma oportunidade de arrecadar uma grana pra fazer um negócio. E aprender a fazer isso, entendeu? Não importa o nível, não importa se é a Volkswagen ou se é o cara do bairro, entendeu? Outra coisa, por exemplo, o Neides Bônus nos 80, ele fez o Neides Bônus, que era um pedaço de papel que ele vendia para poder financiar para viajar no Cosmos Não Precisa de Gasolina, que é um disco clássico da nossa música, puta disco. Ele vem, eu conheci ele nessa época, antes do disco ainda sair. Ele vendia na Osvaldo ali, na lancheria, os papelzinhos e tal, o bônus. Foi juntando a grana e lançou o disco. Pô, o cara fez isso em 83, velho. Imagina. Porra, não tô dizendo para fazer literalmente isso, mas viabilizar as coisas, né? Total. E também... que era outra coisa que eu ia dizer? Não me lembro mais. Eu vou puxar um assunto, eu vou voltar no tempo aqui. Da época que vocês começaram com The Fala lá, né? No primeiro show em Canoas, depois abrindo Capital e tal. Tu falou que a banda mesmo começou a ganhar dinheiro só ali em Amanda e Popozuda, né? E o que vocês fizeram nesse tempo todo? Você não estavam ganhando dinheiro? Só tomamos no rabo, assim, totalmente. Tu nunca trabalhou? Sempre foi só música? Cara, eu sempre trabalhei com música. E assim, eu aprendi a produzir olhando o Miranda produzir. Porque acontece, em Porto Alegre, ou em qualquer outro lugar, nos anos 80, tipo assim, é impossível tu entrar num estúdio. Em Porto Alegre tinha poucos estúdios, inclusive, né? E o Miranda sempre trabalhou com trilha sonora de filme, trilha de peça de teatro, música para propaganda. Então ele estava sempre no estúdio. E eu era um guri metido do caralho, tava sempre atrás dele, olhando o que ele tava fazendo. Foi assim que eu aprendi, tá ligado? Eu sou muito visual, eu aprendo olhando. Se me falar, eu não entendo porra nenhuma. Mas olhando, eu aprendi. Então foi assim que eu aprendi a produzir. Então, por exemplo, um dos meus trabalhos é produzir outras bandas, entendeu? Tudo bem que eu sou um produtor nada ortodoxo, né? Porque eu vou lá e tomo os discos dos caras e transformo em outra coisa. Tipo assim, eu sempre falo, as bandas, depois que fazem disco comigo, ou tem que lançar um disco ao vivo, ou um disco acústico. Por exemplo, Detonautas, o Tico falou pra mim, velho, já conheci ele e tal. Cara, eu quero fazer um disco de rock, eu adoro Stone Temple Pilots, eu quero fazer um disco de rock da nossa banda. Eu falei, vamos, tá todo o material aí, a banda é legal e tal. Fomos lá, fizemos um puta disco na Toca do Bandido lá, do Tom Capone. Puta disco, masterizamos no Sterling Sound em Nova York, que masterizou tudo que tu imaginar, Green Day, um monte de coisa. Fizemos um puta disco de rock. O público deles não comprou a ideia. Muito rock. E o público de rock disse, isso não é Detonautas, velho. Isso aí foi tudo o Edu que fez. Não é verdade, eu toquei várias guitarras, tudo bem, mas assim, foi um disco bem com a cara deles, né? Que eu... Porque que acontece? Eu, na produção, eu digo que eu sou um produtor Chico Xavier. Eu entro dentro da alma dos caras e puxo pra fora o ranho, o catarro, tudo que o cara não queria. E aí eu fiz um puta disco de rock e os caras tiveram que fazer um disco acústico depois. A Cachorro Grande fiz 2 discos fora pra eles, tiveram que fazer um disco ao vivo depois, quer dizer... Pra retomar o público, entendeu? Sim. Porque é muito difícil dar uma guinada nessa. E eu sou um cara que não tem medo de fazer isso, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um projeto novo, né? Que é o meu trabalho solo, que é só educar mesmo. Com os guris agora que a gente tá falando, né? Tô com o Graxa, tô com o Cris, que eles têm essa produtora, um escritório novo, que é o Sonar, que é uma collab de produtores. É um negócio muito legal que eles estão fazendo, tem muito a ver comigo, né? Que é essa coisa de colaborar. A gente vive num mundo colaborativo. Até os posts, tudo, né? Tem essa coisa colaborativa hoje em dia. E aí é um trabalho solo que, inicialmente, a gente tem um projeto de lançar 10 versões de coisas que fizeram parte da minha vida e tal. Coisas... Começa lá atrás, no Globo de Ouro, naqueles programas que tinha da Globo, com o meu Ursinho Blau Blau. É a primeira música que nós vamos lançar. Que demais. Só que é tudo punk.
Só que punk, como eu chamo, punk da malhação, HC universitário. Que é tipo assim... Punk das 10. É um punk Tem que ir pra pra casa dançar, às é um 10 punk também. mais devagar pra dançar. É uma música pop, mas puxada pro punk, entendeu? malhação. Então é muito legal, assim, tipo, todo esse projeto. A segunda música é Amante Profissional. São músicas que eu ouvia quando era piá. Aí depois vai passando por um monte de coisa. Aí tem funk, tem sertanejo, tem pagode. A gente sabe aquela música Vitamina C, que é daquele Menos é Mais, acho que é um grupo. Tem essa aí, versão punk também. Tem Parado no Bailão, versão punk. A gente toca no show, os caras ficam assim, caralho, nunca pensei que eu ouvia essa música assim. Então a gente tá, né, começando esse projeto. Primeiro, agora, em breve, vai sair o Ursinho Blá Blá e tal. Então, nem me lembro mais porque eu tava falando isso. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. Vai. O tempo voa. E eu tenho uma curiosidade muito louca, assim. Vocês ficaram durante muitos anos, que a gente falou, eu fazia produção, me virava do jeito que dá. Me fudia pra caralho até a primeira música da primeira guinada, assim. E como é que foi essa virada de chave? Ainda não aconteceu, pra te falar a verdade. Tipo assim, porra, estourou uma música, a música tá rodando pra caralho. Aumentou o cachê, aumentou a agenda de shows. Primeiro foi Amanda, né? Como é que... Primeira música foi Amanda. O que aconteceu quando Assim, a primeira música explodiu? foi Não Mande Flores, né? Do The Fala e It's Fucking Born to Death. Essas duas do The Fala tocaram bastante em rádios alternativas. A Rádio Maldita lá no Rio e tal, não sei o quê. Mas isso nunca gerou muita grana. Isso é uma outra coisa interessante de falar. A gente viveu numa época das grandes gravadoras, das gravadoras multinacionais. No nosso caso, foi a RCA, né? Que depois virou a BMG, depois virou Sony BMG. E é isso, né? Então, assim... Eles fizeram esse selo plug e botaram o The Fala. O The Fala era a banda cult do selo. Que não vendia porra nenhuma, não tocava em lugar nenhum, mas era uma banda que dava um respaldo pra eles. Essa banda é a banda cabeça do selo. E o que eles faziam? Eles contratavam a banda para 3 discos. Aí, hoje em dia, se tu não vendeu o primeiro single, tchau pra ti. Contratava, eles te davam uma grana de... Não dava uma grana, mas eles pagavam tudo. Pagavam passagem, pagavam hotel, as festas, a porra toda. Tudo. Tipo, você não troço... Fazia o disco, estúdio, gravação. No estúdio, um mês inteiro no estúdio. Deixava tudo... Saca? Tudo foda. E várias bandas participaram disso, né? TNT, o Garotos da Rua, Engenheiros, tudo no mesmo selo. Só que a gente nunca vendeu e eles mantiveram a gente por 3 discos. Eu saí antes do 3º disco porque eu queria fazer um disco ao vivo, só de música inédita, já meio Motley Crue, Guns N' Roses. Os caras, tu tá louco, faz um disco que nem o 2º disco. Eu, não. Rescindi o contrato, atravessei o centro de São Paulo, fui lá nas galerinhas, bati na loja da Devil, que era do Chicão, que era um selo independente, lancei por lá. Fiz o trabalho ao contrário, na trajetória ao contrário. A gente começou numa multinacional e foi numa independente. Os caras da banda assim, tu tá louco, velho. Mas era isso, aquela coisa, não, eu quero fazer isso e foda-se, entendeu? Tudo bem, tivemos que pagar muita... o preço foi alto. Mas o que acontece? Isso aí não gerou muita grana. E a gravadora nos manteve. Não vendia disco. Mas aí quando veio a Amanda, o que aconteceu? Lançamos pela Orbit, que era um selo foda da RBS na época. E aí a Atlântida não quis tocar na época, a Amanda. Porque disseram assim, isso aí não é The Fala, isso aí é CPM. Porque o disco da Amanda, que é um disco de pop punk, né? Que ano é? É 2002. 2002. É uma coisa meio Blink, assim, né? Que era um momento no Brasil que foi entre o CPM e o NX0. Foi entre esses dois. Então a gente estava nessa vanguarda que depois virou ali os coloridos, o NX0, essa porra toda. E aí os caras disseram, isso aí não é The Fala, não vou tocar. Só que daí o Fetter pegou e estourou na pop rock. A Amanda. Cara, ele tocava o dia inteiro. Dia e noite, e as pessoas ligando, aí começaram a ligar na Atlântida, os caras, puta, aí estourou nas duas, velho. Aí o que a gente fazia? Feira no interior inteiro, pra 15 mil mina berrando, The Fala. E nós, a gente, viramos Beatles. E estourou nas rádios ao natural. Porque a música tinha um potencial. Eu tenho essa mão pop, né? Assim, eu faço música estranha, já fiz toda coisa bizarra, mas sempre com um veio pop, né? A Popozuda e a Amanda estão aí pra provar, são músicas que a Amanda é um pouco menos e tal. A Popozuda tem um apelo muito maior, mas a Popozuda é imortal, ganha dinheiro até hoje com isso. A Anitta acabou de usar a Popozuda. Tocou no filme, não? Música. Tocou no Velozes. Tem o Velozes e Furiosos também, tem videogame, tem CSI, tem propaganda da Coca, da Sony, tudo da com Nike. A Popozuda. Tudo a Popozuda. Ela é só tua? É só a minha. Ah, fuder. Então, tipo assim, e ela tem esse lance, é uma antena do popular, entendeu? Na época que a Popozuda saiu, qualquer lugar do Brasil onde eu ia, a galera tava ouvindo a Popozuda, a piazada, tomando banho de mangueira na rua. E eu chegava no CD pirata, assim, os caras, meu, assina aqui pra eu vender mais caro, eu assinava. Então, assim, cara, deve ter vendido 1 milhão de disco pirata. Vendeu 30 mil na gravadora, né? Então, na época, não... Por isso que eu tava perguntando, por que os meus trabalhos, principalmente como The Fala, nunca engataram? Porque sempre tinha alguma coisa que no decorrer... não. Por exemplo, a Amanda,
Na época a gente tava Não, até mas ganhando não- uma grana. Não engataram esses shows pra caralho no interior, tudo, porra, com um Isso cachê rolou, legal. cachê legal. Na época a gente começou a ganhar grana, começou a fazer bastante agenda show. boa. Só que na hora de virar uma segunda música, daí teve uma sacanagemzinha aí. Que a entendeu? galera tava esperando outra popozuda. Não. A gente já era na época da Amanda. Qual era a sacanagem? Que, como teve essa história de a pop rock ter estourado antes, aí a Atlântida disse, tá, agora vamos virar a próxima música. Só que daí pegaram e não viraram. Tocaram um pouco, deixaram esquecer e acabou a banda. Tá ligado? Entendi. A gente teve um lance meio de ego ali na jogada de quem mandava na época, entendeu? Quem manda tem responsabilidade, né? Pode acabar ou... Isso é um ponto que tu tá trazendo que já foi falado algumas vezes aqui, que a mídia dá pouco espaço ou controla muito o espaço das músicas gaúchas, das bandas gaúchas, né? Então acaba que, por exemplo, tu trouxe um exemplo aqui de que, tipo, não, a gente diminuiu o espaço e a banda vai morrendo, porque naquela época a rádio era o principal meio, Só que né? teve outra coisa que aconteceu. Assim, nessa época que eu tô falando da Amanda, houve uma grande mudança de cenário que foi assim, as rádios daqui entraram na grade, entendeu? Antes, eles tocavam o que eles queriam. Estourava as bandas daqui, olha, Tequila, Comunidade, mesmo The Fala na época da Amanda, olha o sucesso que essas bandas, mesmo eu, que tinha uma banda que não era tão conhecida, cara, fez muito sucesso, tocava aqui no interior todo lotado, tudo lotado. Não é à toa que essas bandas estão até hoje aqui. Sim. TNT também, né, chegou a pegar, mas essas bandas todas ali dos anos 90, ali, 2000, era incrível. Só que aí pegaram esse modelo de rádio da Jovem Pan, das outras rádios, até a Ipanema entrou nessa jogada aí num certo momento. E aí fudeu tudo. Aí Grade de gravadora, assim. não só de gravadora, né? Aquela grade, de gravadora também, mas de música internacional também, entendeu? Aí fudeu, porque aí eles tiraram esse espaço, esse destaque das bandas locais. E todo mundo sentiu isso, velho. Foi foda na época, E entendeu? não foi na mesma época que as gravadoras começaram a apoiar as rádios? Na verdade, foi quando as gravadoras se cagaram com o Napster, mais ou menos, assim, um pouco antes, um pouco depois. Teve uma época que a galera começou a perder o espaço. Porque por o causa disso, Napster, né, pra quem não Espaço sabe, não. era um site onde tu baixava música de graça. Era uma pirataria, né? E aquilo acendeu um fogo assim, caralho, a revolução digital vai mudar tudo. E realmente tinha tudo para mudar tudo. Mas ninguém se deu conta que é óbvio que as grandes gravadoras iam comer essa revolução digital. Hoje a gente tem Spotify e tudo mais, que paga menos. A gente dizia, porra, gravadora não paga nada, que vagabundagem. Hoje não paga nada, tu não ganha nada de... Tu ganha 0,000. Gravadora pelo menos bancava teu disco, e tu ia pra é, São Paulo gravar. Pagava um monte de coisa e outra coisa, pagava tudo. E outra, tu ainda ganhava dinheiro. Tu ainda recebia uma grana. Sim. Hoje o contrato com a gravadora ele é 360, ela ganha em tudo em cima do artista, se for o caso. Se for em tudo que existe do artista, ela vai ganhar, né? E não vai te dar nada em troca, né? Sim. Isso é uma outra coisa. Por um futuro possível, para quem tá começando agora e quer ter um futuro possível tocando, aprenda tudo, velho. A mexer com redes sociais, a captar recursos, a produzir os teus próprios shows e cria a tua própria bolha. Aí tu te fortalece, tu sabe quem é o teu público. Tu sabe como atingir o teu público. Imagina, vai pegar alguém que, sei lá, de 30 e tantos anos e vai tentar dirigir para um público de 20. Não sabe a linguagem, não sabe o que dizer, entendeu? Fica falso. A galera cada vez mais quer coisas verdadeiras também. Não adianta ficar fazendo pose, tirando foto com filtro, mostrando um troço que não é a tua vida. Eu tô aqui com a Ferrari. Para, velho. Mostra a tua realidade. É isso que as pessoas querem ver. Cada vez Ou mais. imitando outros artistas também, né? Exato. Tipo, pegando referência de... Que ainda é pior. Tipo assim, aquele artista lá tá estourando, começa a ser igual a ele, né? Não tem a tua... Isso E ainda pior ainda é comprar like. Mas isso é quase inevitável, né? Assim, essa Não, coisa. tu buscar uma referência, ok. Agora, tu se transformar em outro artista ou Tu sabe que onde brilha o farol do dinheiro, todo mundo vai que nem Mas mosca, é o que o não Vini tá adianta. dizendo dessa galera, por exemplo, um cara de Porto Alegre que vai tocar sertanejo e começa a falar com sotaque goiano, né? Sim. Tipo, pra se enquadrar dentro de um, Mas de um assim, lugar, quer ver? né? Eu, Porra. nos anos 90, adorava o rap de Los Angeles. NWA, Ice Cube, o Snoop Dogg, Dr. Dre. E eu cantava rap em inglês. E forçava uma voz grave, assim. Até o Miranda tirava onda. Mas essa não é a tua voz, velhinho. Vai te fuder. Porque é uma coisa meio juvenil também. E é um movimento meio natural e inconsequente, querendo ou não, né? E Quando outra o cara coisa, começa quer ver o Jagger imitar Richards, uma referência. Jagger e Richards tem uma lenda que eles falam, tipo, que quando eles iam fazer um disco novo ali nos anos 80, né? Eles iam, sei lá, para Barbados, para um lugar, não escutavam rádio nem nada,
pra fazer uma coisa original. Porque senão o Keith Richards dizia, quando eu vejo, eu fiz uma música, eu digo, aí, puta, isso aqui eu peguei da música do outro cara, velho. Tem uma mais legal ainda do Michael Jackson, que ele acordava o técnico dele de madrugada, precisamos gravar. Ele, porra, mas agora, Michael, não dá pra ser amanhã. Não, cara, até amanhã pode ser que o Prince capte essa ideia. Tá ligado? Então, tudo bem assim. Eu queria, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu queria muito ir ali no Popozuda, né, rock and roll, né? Porque eu acho que o Nem Birk... falamos da Fazenda, né? Podemos falar também? Vamos falar. Porque o Birk falou pra nós aqui, né, sobre como tu foi revolucionário naquela época, né, em trazer um pouco do funk junto com o rock, né, e queria entender de onde é que saiu essa ideia pra criar essa música e como que ela chegou lá. Acho que foi na Feiticeira, né? Ou foi na Tiazinha? Foi na Feiticeira. Foi na Feiticeira, no programa do Luciano Huck. E na Band, né? Que o Theo Werneck, que é um cara foda lá de São Paulo, o Theo é irmão do Márcio Werneck. O Márcio Werneck tinha uma banda que chamava Fábrica Fagos, que era uma banda contemporânea do The Fala, que era super funk metal, hip hop, que a gente delirava. Né? Me lembro a primeira vez que a gente ouviu o primeiro disco do Public Enemy. Todo mundo junto, assim, num carro, na quebra lá deles, que era na periferia, aquela coisa assim, tipo, uau! Então sempre teve essa ligação. E o Theo tinha a banda Lune, que eu era muito amigo deles também, né? Com a Marisa Hort e tal. Então a gente era super amigo, já uma coisa meio família, assim. E o Theo era o DJ do programa, né? Do Luciano Huck. Depois o Otaviano Costa apresentou do também. H, né? Mas antes era O positivo, eu acho. Não, primeiro era H e depois virou O positivo. Então isso. Então na época do H do Luciano Huck, tinha a Feiticeira e ele botava a Feiticeira entrava com a Popozuda, porque o Theo botou. Então assim virou a música da Feiticeira, a música da Feiticeira. E isso foi antes de sair na Sony, porque um ano antes já existia a Popozuda. Tem uma história muito louca, porque a Trip, né, aquela revista, lançou um CD das bandas daqui. Eu tinha esse CD, cara. Então, e eu lá conheci tinha a essa música Popozuda. nesse CD, era uma coletâneazinha, né? Isso saiu um ano antes de sair na Sony. O que acontece? Eu tava na Guarda em Baú lá na época e tal, com um cara que produzia, tocava comigo. Aí eu disse pra ele, cara, liga pra Ana Butler, que a Ana Butler, que era, antes da MTV, né? Ela era chefe lá da Trip. Liga pra ela e diz pra ela segurar o disco, que eu tenho uma outra ideia. Ele falou, meu, tu tá louco, cara. Liga. Ele falou, ele foi no orelhão, ligou pra ela, ela, puta, tá bom. Aí esperou uma semana, eu produzia a Popozuda e mandamos, aí saiu. E aqui no Sul bombou, começou a tocar, explodiu, não sei o que. E aí que começou a tocar, né, pra Feiticeira entrar. A gente foi várias vezes lá, até tomava pau em casa, porque chegava em casa com a cara cheia de purpurina. De purpurina. E a minha, onde é que tu tava com essa cara, então, meu velho? O grande sucesso deve ser a tiazinha, então, né, do H. Porque quando ela saiu, que entrou a Feiticeira. Isso foi, né? E eu produzi a tiazinha também, eu produzi um disco de rock da tiazinha. Capaz. Que ela não lançou, porque ela ia lançar na Casa dos Artistas, inclusive ela gravou Lá em Casa Continua. Tu acredita nisso? Com a tiazinha cantando, velho. E eu gravei o disco inteiro pra ela aprender as músicas, eu cantando, com a voz fininha, assim, pra ela aprender. Cara, é bizarro. Pela tiazinha cantar, que loucura. Como é que é o nome dela? Tentando lembrar o nome dela. Susana Alves. Susana Alves. Ela desistiu na época de tal, essa coisa toda. Mas aí a Popozuda começou meio assim, né? E como é que ela foi andando? Tipo assim, daqui a pouco tá no Veloz, daqui a pouco tá no... Como é que ela foi? Tá, isso já é uma segunda parte. Essa a Popozuda é uma música zumbi, não morre nunca, né? O que acontece? Pô, ela foi feita... Vou ter que chegar em casa e botar ela ao vivo. Ela foi tá feita, na minha cabeça aqui ela foi rodando. feita em 99. E ela tá até hoje, em tudo que é coisa e tal. Tu vê, agora a Anitta lançou a capa de revista, que foi a primeira música do disco que ela fez antes dos ensaios de carnaval. A primeira música foi essa. E bombou pra caramba e tal. E eu regravei a guitarra. A guitarra que tem na música sou eu tocando, agora sentado em cima da minha cama, assim, né? Na minha casa e tal. Então, a Anitta sempre curtiu a Popozuda. Várias vezes ela apareceu dançando a música e tal. Ela devia ser adolescente quando saiu a música, né? Então ela pegou bastante, assim. Então a música, sem fim. Mas o que acontece? A primeira fase da Popozuda foi essa aqui no Rio Grande do Sul. A segunda foi quando foram pra Sony. Aí saiu o disco Miami Rock 2000, né? Pela Sony, que tinha Popozuda e tal. E no início foi muito engraçado, porque os caras da gravadora começaram a levar nos bailes, e os caras, não vou tocar isso aí, tem guitarra. Sendo que o baile funk começou nos anos 70, com Big Boy, esses caras todos tocavam rock, tocava funk, soul, tocava tudo misturado, era uma música bem, né? Tanto que o funk mesmo, o funk original lá, pré-tamborzão, quando era Volt Mix, depois tamborzão, cara, tinha sample de The Smiths, sample de Guns N' Roses e tal, não sei o quê. Mas naquela época ali, 2000, os caras meio que torceram o nariz, né? Não era um grupo local, tinha guitarra, mas aos poucos ela foi penetrando no baile, velho.
E os caras começaram a samplear a Popozuda e fazer música em cima da Popozuda. E aí as rádios também de rock não queriam tocar. Sim. Pô, funk, velho. Cara, e esse crossover, ele tirou o funk pela segunda... Tem 2 momentos onde o funk sai do underground, né? Que é do Marlboro, né? No início lá de tudo. E depois com a Popozuda. Na época, a Sony tava querendo contratar o Bonde do Tigrão e não sabia. Será que a gente contrata? Eu falei, cara, os caras são os Stones do funk. Contrata essa porra, velho. Contratou, bombou e tal. E aí, depois, é claro, que uma coisa que eu estava falando para vocês, né? Teve a influência da Chain Music, não dá para... O Michel Teló foi a ponta de lança, mas a Chain Music aqui, regional, mudou o funk nacional. E o funk de São Paulo também, da Baixada Santista, que foi... Aí depois foi pro trap e tal, não sei o quê. Hoje a gente tem esse funk que nunca mais vai voltar pro underground. O funk é totalmente pop agora. Mas então teve esses momentos aí, então eu participei disso tudo. Aqui mesmo, DJ Cassiá. Um cara foda do funk local. O cara já era bombado, só que ele não conseguia passar do baile, daquela coisa ali. Aí um dia encontrei ele, depois da produção, e falei, cara, muito obrigado, porque por tua causa eu consegui quebrar, né, esse teto. Porque por causa da Popozuda começou a tocar, aquela coisa, né, foi crescendo. Então esse é o segundo momento da Popozuda. O terceiro momento da Popozuda foi nos anos 2000, já em 2005, quando uns gringos, o Daniel Hexman, que é um cara que tem um selo lá que chama Man Recordings, em Berlim, ele é fã de funk carioca. Ele viajava todos os anos, comprava todo o CD pirata, ia atrás dos artistas, conheceu todos os DJs. Aí um dia ele comprou um CD pirata lá no Rio que tinha Popozuda. Ele falou, caralho, porque pros gringos o funk, pelo menos esse inicial, é os Beach Boys. Entendeu? É um filho bastardo do hip hop. Eles entendiam de um jeito diferente o funk, entendeu? Sem os preconceitos, também porque não entendiam as letras, né? Sim. Quando começaram a entender, se apavoraram, né? Mas aí, tipo assim, aí eu fui nessa onda pra gringa, entendeu? Que aí que eu entrei. Porque que acontece? A gente não falou uma coisa importante, que é o publishing. Né? Que é onde hoje realmente o artista ganha dinheiro. Talvez tu não vai ganhar dinheiro tanto com streaming. Com show, com certeza, tu vai ganhar. Então, tu tem que fazer toda uma jogada para ter os shows. Mas onde dá dinheiro mesmo pro artista, para quem compõe as músicas, é o streaming. O publishing. Que é a colocação da tua música em propagandas, em filmes, em videogames e tal. Então, quando eu fui pra gringa, eu comecei a editar com uma editora do selo que eu tinha lá, que era High Score, o Seller Man Records. Os caras me botaram na Sony, propaganda da Sony, BMG, Sony Ericsson, da Nike, da Coca-Cola. Eu entrei no Velozes e Furiosos, CSI, vários videogames, várias coisas. Então aquilo, pô, ganhei muita grana com isso aí. É aí que tá a grana, Tudo entendeu? com a Popozuda. Tudo com a Popozuda e algumas outras. por selo de fora, por gravador de fora. O que acontece, a editora, no caso... Aqui no Brasil, às vezes, quando é um artista menor, não tem muito esse corre, entendeu? Mas, assim, as próprias bandas podem fazer esse corre também. Tem que se ligar nisso, tem que se informar. Por exemplo, eu sou associado ao UBC, que eu indico para as bandas sempre, que é super séria, tem contratos no mundo inteiro. Às vezes, tu tá numa editora que só tem contrato aqui, se a tua música toca em outro lugar, tu não vai receber, entendeu? Alguém vai receber. Sim. Esse dinheiro é gerado e alguém recebe. Em algum lugar esse dinheiro vai. Mas é teu dinheiro, entendeu? Cada vez que toca, sei lá, numa rádio, cada vez que algum artista toca a tua música ao vivo, tu recebe uma grana disso. Pode ser pouco, pode ser muito. Aí é outra questão. Mas tu tem que saber isso, tem que ir atrás. Então, assim, se informe. Se tu não sabe como, vai no Google. Mas, assim, vai atrás de uma UBC, por exemplo, que é uma associação que coleta esses direitos. Tem o ECAD, mas o ECAD, né... ele não vai te coletar para ti, tem que ter uma associação que vai coletar para ti, entendeu? Perfeito. Então esses caras, quando eu entrei para a UBC, acharam grana assim lá diante do Collor, nem valia mais nada, sabe? Grana comparada e tal, umas coisas assim. Então é importante saber que quando usam a tua música tu precisa receber. Aí as pessoas pensam assim, eu tenho que registrar minha música. Não, tu tem que editar a tua música. Não é ir lá e registrar a tua música. Tem que pegar uma editora ou criar a tua própria editora. Daí já é mais trabalho, mas aí tudo é teu. Tu não vai dividir com ninguém a grana. Porém, se tu entra numa editora, eles vão atrás dessa questão do publishing. Eu me dei super bem, porque lá na gringa isso é uma coisa muito avançada. Então os caras da minha editora, uma editora super pequenininha, mas eles eram associados a Buddy Music, uma das maiores do mundo. Então, cara, os caras me botaram em tudo que é coisa. Até hoje, às vezes, ainda aparece alguma coisa, entendeu? Então, tipo, isso é muito importante. É uma maneira do artista ganhar dinheiro também que é foda, entendeu? Eu até hoje ganho dinheiro da Popozuda. A minha música mais odiada é que é o mais... Porque, tipo, mais me deu 3 grana. meses pinga. Não, é todo mês, cara. Todo mês entra. Por exemplo, a UBC é legal por do isso. meio, né? Pode ser rádio, pode A ser UBC rádio, paga pode ser- mensalmente. Só que tem isso que tu tá falando. Por exemplo, a música da Anitta saiu no final do ano passado, né? Eu só vou receber em julho. Em julho eu vou começar a receber essa grana. Entendeu? Então, demora, tem todo um processo. E da gringa, então, demora mais ainda, entendeu? Mas eu sempre recebi, sempre foi
Então tem que ir atrás dessas coisas, tem que se informar. Tava falando pra vocês, eu toquei bastante como DJ fora do Brasil. Às vezes tinha DJ médio ali, até meio conhecido nas cenas, que não sabia disso. Não tinha as músicas editadas. Eu, mas como assim, velho? Tem que ir atrás da sua grana, velho. Cara, eu queria te perguntar, a gente já tá tentando ir pro final faz um tempo, mas tá difícil, que a história é boa. O que tá rolando hoje, assim, qual é teu plano pra daqui pra frente? Quais são os planos? Fala pra galera, assim, que... Então, eu tenho duas vertentes no meu trabalho agora. Uma delas é a Tênis de Cascavel, né? Que é assim, a volta do filho. Que nem eu falo pra eles, Tu tá cantando lá, né? Eu tô cantando com eles e assim, pra mim é um super prazer, porque tu canta com uma banda que tu é fã, entendeu? Os caras são meus amigos, mas eu também sou fã. E assim, esse ano e meio pra cá, assim, eu comecei a incorporar no meu show também várias músicas do rock gaúcho. Eu aceitei e assumi o meu legado como alguém do rock gaúcho também. Eu faço parte disso, entendeu? Demais. Não só porque eu sou amigo dos caras, não só porque eu tava lá. Eu tava lá no início da TNT, sabe? O Charles tava me lembrando esses dias que eu ia na casa dele buscar ele pra ele sair, que a mãe dele não deixava ele ir no Oswaldo. Eu ia de Moicano e Coturno lá e ela deixava ele sair comigo, tá ligado? Louca. E conheci os guri tudo, assim, e tal. Né? Falei, pô, o Tchê foi o primeiro cara que conheci aqui e tal. Então, pra mim é um prazer tocar com eles e cantar com eles. A gente também tá planejando, talvez, aí, daqui a pouco, fazer umas coisas novas, com todos nós tocando. Cara, os caras, cantar com eles é que nem tocar com os Stones, velho. Sim, é uma imagina. puta banda. Tem o Jorge também, sabe? O Musclinho, só fera. E as músicas são maravilhosas. Essas músicas são eternas. Não é à toa que, tipo assim, cara, tu vê piar... Vovó, vovô, titio, papagaio, todo mundo canta essas músicas, velho. Não é à toa, porque elas são boas, elas vão na veia, entendeu? Então foi legal, eu me reconectei com isso e isso abriu vários caminhos pra mim, entendeu? E agora eu tô cantando com eles e a gente tem, agora em julho a gente tem 10 shows. Caralho. Então a gente tá fazendo bom. show bastante e tal. E assim, é show na praça da cidade e tal. Cara, é uma puta vibração, assim. Não só tô tocando com a banda, que é foda, mas... a ligação que as pessoas têm com essas músicas, entendeu? E eu toco várias dessas músicas, eu toco na Tênis de Cascavel no meu show também, do rock gaúcho, só que versão punk. Então é mais louco ainda. E versões nacionais, versões de rock antigo, daqui do Brasil e tal, não sei o quê. E aí esse é o meu outro projeto, que é o meu projeto pessoal, que é educar, né? Eu tô agora, né, com a Sonar, né, do Cris e do Graxa. E a gente está preparando todo o lançamento do meu single novo, que é o Ursinho Blau Blau. Depois a gente vai lançar o Amante Profissional. E tem todas essas coisas aí que eu te falei, várias outras versões e tal. Mas continua escrevendo. Continuo escrevendo também. O que acontece? Eu comecei a pegar gosto desse ano pra cá da coisa do baile mesmo, que assim, qual é a nossa função, velho? É divertir a galera, é trazer uma energia positiva. A gente vive um mundo tão conturbado, tão cheio de problemas. Teve pandemia, teve enchente, tem falta de grana, tem o caos mundial, tem assim, será que o mundo vai acabar? Então eu acho que a gente ainda, eu não acho que é uma alienação, é um momento de folga para as pessoas, para, pô, vamos curtir e tal. Então eu comecei a ir mais para esse lado, porque eu sempre fui um cara mais voltado para um lance mais hermético, assim, né? Uma coisa, experimentos mais artísticos no The Fall, umas coisas que fazia e tal. Mas eu também sempre tive essa veia do Popozuda, da Amanda e tal. Então juntou todas essas coisas. Porque fazer as versões punk é uma coisa diferente. É uma coisa que a galera diz, porra, isso aqui é diferente. A gente tocou agora, no final do ano passado, na noite dos museus, ali na Praça da Alfândega. Cara, tinha gente até a Mauá, assim. Que é fuder. E muita gente não me conhecia, muita gente me conhecia do The Fala, mas a grande maioria não conhecia muito, assim, o meu trabalho. Cara, nós tocamos o Armandinho, tem versão de Ursinho de Dormir, a gente toca TNT, toca Cascaveletes, toca as minhas músicas, saca? Toca Baby Doll, Amanda, toca alguma coisa ou outra do The Fala, tipo, não de Flores, não, It's Fucking Body to Death, e toca essas versões nacionais também, contemporâneas, antigas. Cara, dá um frisson, assim. Então eu tô com um trabalho com os guris agora muito legal. É isso que eu ia dizer. Finalmente eu achei o meu empresário dos Stones, o meu empresário dos Beatles, né? Agora eles briguem para saber qual é qual. E é um outro nível de trabalho e tal. E é uma preparação toda pra gente lançar isso. E com clipe, com as redes sociais também, com a Michelle, que trabalha lá com eles, que é a esposa do Graxa, que faz um trabalho maravilhoso também. E a gente vai lançar esse clipe, singles e tal. E muito show, né? Então, assim, uma coisa que eu digo também, como eu falei, cara, o artista tem que estar presente nos lugares, tem que estar presencialmente, tem que sair viajando e estar na frente das pessoas. Isso ainda emociona muito. E outra, digo mais, acho que a gente vive um momento que muita gente, não só a galera mais nova... Por exemplo, há um tempo atrás a gente teve a volta do vinil, aquela saudosismo, então não sei o quê. Por que a gente está vivendo uma época saudosista? Por que as pessoas querem ouvir as músicas antigas? Porque está tudo muito saturado, tem coisa nova o tempo inteiro, tá um caos, as pessoas querem conforto. Então, a questão do saudosismo, eu demorei a entender isso. Eu dizia, não, o futuro é que importa.
galera, talvez não tenha mais futuro. Então, assim, a galera tá... Sendo um pouco apocalíptico, né? Eu sempre digo assim, eu sou o Zé Ramalho do rolê, né? A gente não sabe o que é o futuro é muito complicado. E outra, não existe mesmo. O que existe é agora, velho. Vamos curtir agora, porque tu nunca sabe o que vai ter. Então tem que viver hoje. Tem o lance psicológico, né, do nosso cérebro, assim, se a gente consome o que a gente já conhece, a gente relaxa, né? Claro, E aí, como a gente tá vivendo últimos anos meio, né, loucos, voltar um pouco a consumir o que a gente já conhece e gosta É que nem comer um prato que tu gosta. É que nem ir na casa da tua avó, entendeu? Ver um filme que tu já viu, só pra deixar o cérebro desligado, sabe? Uma coisa ver uma música. E eu acho que esse é um grande papel do artista hoje, que é trazer esse conforto. Sempre foi, mas na época que a gente tá vivendo é mais importante ainda, entendeu? Então tu tem que te conectar com as pessoas, tem que descobrir o que elas querem, tem que dar o que elas querem. Então eu fui aprendendo isso cada vez mais. Porque eu sempre tive um trabalho mais antagonista, né? Mesmo tendo esse pé no pop. Hoje não, hoje eu quero fazer parte disso. Hoje eu quero fazer parte dessa vertente, dessa vanguarda que tá aqui para ajudar as pessoas a se curarem um pouquinho, que seja, entendeu? Tá, fudeu demais. Eu não ia tocar no assunto, mas ele tocou, não sei se vamos falar da participação dele na Fazenda. É polêmico? Não, é ele que diz. Ele Como é que foi a experiência? Se ele for chorar ou falar mal de alguém, tá valendo. Pra gente ir encerrando o podcast. Não, vamos. Até que o próximo convidado tá ali esperando. Eu vou chorar lembrando porque assim, eu fui pra Fazenda, uma das coisas que eu mais queria era o Felipe, bicho. se ele chorar, tu dá um zoom, tá? Se ele chorar, daí. Como é que foi o convite? Começa dessa loucura, assim. Cara, isso é muito louco, né? Eu tava até falando com o Cris vindo pra cá, que assim, o cara que dirigiu a Fazenda, ele era um diretor da MTV. E eu sempre ia na MTV e azucrinava. Até tem isso, né? Será que vai chorar? Falou, vai chorar. Uma vez eu fui num programa do João Gordo que eu tinha que botar um saco de papel na cabeça quando eu te envergonhasse de alguma coisa. Então eu ficava mostrando um monte de coisa. Minhas participações na MTV. Quer fuder? Eu falei, velho, não vai ficar com vergonha de nada. Eu, não, cara, não tenho vergonha de nada. Ele socou o saco na minha cabeça. Tu vai botar esse saco. Então, e aí, tipo... Então, esse cara, esse diretor da MTV, curtia muito, né, as minhas aparições e participações na MTV. Então, ele foi o diretor da Casa dos Artistas, né, que foi o primeiro programa desse tipo, né, de reality, assim, que foi do Silvio Santos, lá no SBT e tal. E o Supla ganhou. Então, eles falaram, cara, precisamos de um novo Supla. E aí, e tal. Ele falou, cara, pega o Educar. Aí eu fiz todas... passei por todos os psicólogos, não sei o quê, acabaram não me escondendo, não sei porquê. E ele continuou insistindo, porque depois ele foi pra Fazenda e todo ano ele dizia, vamos botar o Educar. Aí nessa Fazenda de 2015 ele conseguiu me botar. Aí eu fui lá, fiz os testes. Aí quando eu tava fazendo, né, a avaliação com a psicóloga, ela olhou assim, tu não te lembra de mim, né? Eu falei, não, porque eu deveria me lembrar. Sim, eu sou a psicóloga que te recusou a participação. Não vai me vetar de novo. Aí ela fez vir até aqui, aí ela, né? não, agora tu vai, fui e tal, né? Então foi isso, um cara que gostava muito, né, do que eu fazia e tal, me colocou. E ele sempre tentou me colocar, e eu acabei indo. Aí assim, eu fui bem despreparado, não sabia nem direito quem tava, não quis nem saber. Eu falei, cara, eu quero viver a experiência, tá ligado? Porque assim... A gente que assiste não se dá conta, mas é call center, é empresário, é cheio de mutreta, todo mundo, assim, não da emissora, no caso. Sim. Mas os artistas não vão despreparados. Sim. Tem call center, a galera fica ligando toda hora e tal, tem essa coisa toda. Aí, tipo assim, já tá armado que quando sair um vai casar com a outra, que é famosa aqui fora, é tudo uns lances assim, entendeu? Sim. E eu fui bem verdão. Pô, daí cheguei lá, tava o Ovelha, velho. O Ovelha, o cantor Ovelha, cara. Claro. Cara maravilhoso. E outro cara, um cara do rock brasileiro. A galera esquece disso. Ele é um puta cantor do nível, assim, do cara dos cordas. Absurdo. Cara que canta lá em cima. Tanto que ele falou assim, meu pai dizia que eu tinha voz de... Aqui no Brasil a gente diria voz de China, né? Que nem dizia antigamente, né? Voz de Kenga, ele dizia. E aí, cheguei lá, cara, o Ovelha veio assim, com os braços abertos. Eu falei, será que o Ovelha me conhece? Como assim? O cara veio e me abraçou. Que legal que tu tá aqui. Ele é um cara muito simpático. Então, fiquei muito amigo dele e tal. Uns carinhos da Malhação. Assim, fiquei amigo de todo mundo muito rápido, né? Eu sou muito assim. E aí, o que acontece? Na primeira semana da Fazenda, todo mundo é amigo, não sei o que. Na segunda, eles separam em times, daí fudeu, entendeu? Sim. Só que eu cheguei causando. Cheguei causando na primeira... A primeira coisa que eu fiz foi subir em cima da cama e discutir com a Mara Maravilha. Xingar. Vai te fuder, não sei o que. Ela, que não sei o que. Porque ela me curtiu a full, assim, segurou em mim. Eu falei, a Mara me curte, velho. Só que daí a gente começou nessa... Meio que na brincadeira, assim, né? Ficar se xingando e tal, não sei o quê. Só que aquilo nem foi ao ar, tipo assim, eles não querem na causação na primeira semana. E eu já cheguei com os dois pés, né? E aí na segunda semana,
Eu fiquei amigo de uns fortão lá, que tinha tanto que às vezes as pessoas me veem, tu é alto. Sim, eu tenho 1,84 m, porque eu andava dos dois caras com 2 metros de altura, os fortão da casa, os bonitão da casa, e eu no meio, né? Os esquisitão no meio. Fiquei muito amigo dos caras. Mas daí eu aloprava com os caras, ficava a noite inteira acordado, tocando horror. Aí sentava um cara lá, que era um cara... Tinha uma galera, assim, de igreja e tal, não sei o que, discutia religião com os caras, conversava, era um lance bem cabeça, mas os caras não queriam saber disso. Então, assim, a galera, tu tava apagado. Na primeira semana eu falei, cara, é que nada que eu fazia eles podiam botar. Já tava tocando horror. Aí, às vezes eu tava sentado num lugar, os caras começavam a falar de mim, eu já xingava do outro lado, foi um caos. E esses grandão aí, eles começaram a ficar meio maluco, a gente começou a pintar a cara, não sei o quê. Aí eu vi que o cara ia se fuder. E o cara era um dos preferidos ali do bagulho, né? Pra ficar até o fim. O cara fortão, gatão. O pegador da casa. Eu falei, não vou fuder o cara, né? Aí teve umas provas lá, umas coisas. Eu acabei favorecendo o cara e ele acabou conseguindo, né, se salvar. E ficou eu e a Mara Maravilha no pau. Só que a tática da Mara era enlouquecer a galera, tá ligado? Ela fez horrores lá dentro, tá ligado? Algumas coisas foram ao ar, outras não. E assim, o público inteiro da casa toda, todo mundo... Não é que me conheciam e gostavam de mim, mas votaram pra eu ficar porque não aguentava mais ela, porque todo mundo, o pessoal não queria mais tirar ela do que... E aí, cara, foi assim, foi questão de uma porcentagem, sei lá, 8%. Quase tirei a Mara, tá ligado? E, cara, foi muito louco. E aí, acabei ficando amigo da Mara e tal, né, aquela coisa toda. Mas, cara, era um caos lá dentro. Eu dizia assim, meu Deus do céu, na casa é o hospício e a terapia é nos bichos. Né? E eu cuidei da avestruz e cuidei da lhama, então foi bem legal. A avestruz é foda. É um bicho assim, é um bichão gigante. De quase 3 metros de altura, com aqueles esporão e tal. Cara, os fortão se cagavam, cara. Entravam, saiam correndo, tropeçavam por cima da cerca pra fugir. Aí eu entrava lá com as avestruzes, olhava na cara delas e elas ficavam meio assim comigo e tal, mas aí fui conquistando elas. E a lhama também, né? A galera tinha morrido de medo que a lhama cospe na cara e tal. Me dei melhor com os bichos, pra falar a verdade. E tu acha que isso foi legal, assim, tipo, como é que repercutiu a saída depois que tu tava aqui na rua? Cara, foi legal pra ti? Porque tem gente que se arrepende, né? Tem gente que entra, chega lá e diz, puta merda, não era pra ter ido pra aquele negócio. E tem gente que, porra, se dá bem pra caralho. Eu acho que quem se arrepende foi é positivo. Quem quer tentar fazer um personagem, cara. Tu tem que ser tu mesmo, entendeu? Eu fui não eu rola, mesmo. Né? E assim, claro, pelo fato de eu não ter criado nada, ter criado um personagem e tal, também, não tive uma longevidade muito grande. Pela questão toda política que aconteceu lá dentro, de eu defender o cara, um monte de coisa assim, né, e tal. Mas, cara... a galera ficava enlouquecida lá. O que será que tá acontecendo lá fora? Eu, cara, foda-se, nós estamos aqui. Um monte de gente bonita, piscina, rango. O que vocês estão reclamando? Aí a galera pegava assim, não, eu tenho um jeito aqui, eu vou pegar aqui no visor da esteira e nós vamos saber que hora é. Eu falei, pra quê, velho? Então a galera ficava enlouquecida, assim. E eu tava super relaxado, super de boa, curtindo a FU e tal. E a galera enlouquecida e tal, né? Mas é isso, tipo... Foi uma baita experiência, assim. Imagino que sim, né? Vini, que foda esse papo, hein, cara. Foi bom, sensacional, né? Edu. Valeu, meu irmão. Sem palavras, cara. Parabéns pra vocês aí. Porra. E agora tá na Gig, eu curti o nome, cara. hein? Eu acho que... vamos embora, vamos agora lá. que ela brilhou mais ainda. Não perderam nada, velho. Não, acho que massa, é isso. Né? E, porra, parabéns pelo programa, pela iniciativa, pela ideia, porque é legal. A galera precisa saber desse lado também. Não é só a fofoca, né? Um pouco de fofoca, um pouco de trampo. Não só o glamour, né? Que é legal e tal. A gente tem que saber que tem uns pepinos. Inclusive, eu tenho um podcast também que a gente tá desenvolvendo, um Cris com Graxa, que se chama Juro que Sou Famoso. Logo vai estar por aí. Bora. Daí já é um foco também nos perrengues, né? Imagina sentar com o Lucas da Fresno. Como é que era antes do sucesso, tá ligado? O piloto é eu contando os meus perrengues, né? É legal sentar com a galera, porque a galera quer saber também. E todo mundo tem. Todo mundo tem. E outra coisa, é construtivo pra quem tá começando também. Pensar, puta, olha só, esse cara também... Porque às vezes o cara olha o artista já bombado e diz, o cara já nasceu assim. Não, velho. Todo mundo nasce pelado, velho. Já tem rede social? Qual é que é dessa daí? A gente tem, mas não lançamos ainda. Mas já tá registrado, isso aí. Não, eu ia te indicar a Marca Brasil, Marcas e Patentes, né? Já dá uma força lá pra vocês também. E o teu arroba no Instagram, qual é que é, da galera que ainda não te segue? O meu, por enquanto, é @educar. Bem... Tudo isso? Bem... Educar. 3 vezes educar. 3 vezes educar. Sensacional. E aí, quando tu fala 3 vezes, eu apareço. Tipo Candyman. O nosso é tá na Gig. Tá na Gig Podcast. .podcast ou já mudamos? A gente não sabe mais. A gente não sabe se nesse momento já mudou ou não. O Instagram nos zoou. Hoje, no dia da gravação, é tanagig.podcast, mas pode ser que esteja Tá na Gig Podcast. Então procura lá o Tá na Gig que vai achar. Esse aqui é Vini Oliveira, que é o Instagram mais bombado e mais bonito do Brasil. De um belíssimo profissional. Obrigado, então, mais uma. Valeu, obrigado. E não esqueçam que é uma quinta sim, uma não. Bem lembrado. Obrigado, Edu. Viu só? Não é toda Se tu quiser tá com a gente representando
apresentando o podcast. Bah, tu podia nos ajudar sempre. E é às 20 horas e não às 21, como eu costumo falar. É quinta sim, quinta não. Às 20 horas a gente tá aqui. E segue lá também. O meu é o Vicente Neto no Instagram. Tá na gig.podcast. Cara, muito obrigado mais uma vez, Edu. Sensacional a tua história. E eu tenho certeza que faltou coisa pra cacete, cara. Um dia nós vamos conseguir, trazer volta. toda a galera de novo, vamos volta. fazer e vamos bater esse papo de novo. Não, e claro, depois que a gente tá com um case, construindo um case de sucesso com a marca do cara, no caso, né? Com o Graxa, com o Cris. Depois nós vamos voltar pra contar o que aconteceu. O Cris é um cara sensacional. O Graxa, talvez eu não possa dizer o mesmo, né? Eu amo ele, cara. É que nós estamos putos que a gente já chamou e ele não veio, né? Então, e ele disse que ele é faixa marrom de jiu-jitsu. E a gente vai provar isso aí quando ele vier aqui. Chamou na chincha. Obrigado pela tua parceria, pela tua companhia. Senhoras e senhores, Vini Oliveira e Educar, tá na gig. Tamo junto.